olá a todos os amigos do canal Viana, Mundo Secreto, para uma live super especial, com um convidado super especial também, juntamente com a nossa amiga Thaisa Kashimoto e Anne Amaral, e o nosso convidado aqui super especial, que é o Dr Rodrigues, que é denunciante do Serviço Secreto Espacial. Muito boa noite ao Tony. A palavra aqui é a Anne, ele vai ser entrevistado por nós. Na última quinta-feira, como vocês bem sabem, eu fiz uma recapitulação da história do Tony. Nós mostramos, baseado na HTV, nas 3 entrevistas que ele fez com o Jay Wender, se eu não me engano, foram 3 entrevistas. E nós fizemos um apanhado geral, já apresentando o Tony, a sua incrível história, a sua jornada de 20 anos, do programa de 20 anos do Serviço Secreto Espacial. E aqui está a Anne e a Thaís para nos auxiliar aqui na entrevista e na tradução. Pode se apresentar, a Thaís já é bem conhecida do canal, a Anne. E sem falar também que esse canal, essa live, está sendo retransmitida juntamente com o Centro de Estudos Fênix, canal Viana, Mundo Secreto, simultaneamente, e também no Facebook. Só que antes de mais nada, eu vou cumprimentar alguns amigos aqui, tá? Aqui, Ana Maria Cisoto, muito boa noite. Boa noite aqui a Kátia Guerra, boa noite de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um abraço fraterno para os amigos cariocas que estão prestigiando as nossas lives. Aqui, a Rosângela Alves, muito boa noite. Boa noite, deixa eu ver mais pessoas aqui também. O Mário de Lucas, muito boa noite. Boa noite também aqui. A Carla Varela Rodrigues. Rodrigues também, olha só. Pode falar para ele também, Rodrigues. That's another Rodrigues, what a coincidence. É muito comum aqui no Brasil esse sobrenome. Muito comum mesmo. Yeah, it's a common last name here in Brazil. Ana Maria Cisoto, São José dos Campos, deixa eu ver mais amigos aqui, a Cecília Pires, que eu já apresentei aqui, dando boa noite, a Sueli de Fátima Souza, muito bem, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa entrevista, mais pessoas, muito bem. Com a palavra aqui, a Thaís, que vai se apresentar também, né, se reapresentar, né, porque já é conhecida, e a Anne. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui super animados de entrevistar ao vivo aqui o Dr Rodrigues, depois de ouvir as histórias deles por tantas vezes, assim, a chance de poder perguntar diretamente para ele detalhes da história dele, conhecer ele melhor. Ele é uma simpatia de pessoa, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo e estamos super felizes aqui. Boa noite a todos, pessoal. Não sei se a Thaís já acabou de apresentar. Acabei. Então tá. Boa noite a todos. Muito prazer, Denis, que está aqui de novo, ainda mais junto com o Dr Rodrigues. Eu acho que a gente tinha que deixar bem claro para o pessoal, né? O trabalho aqui é amador, nós não somos tradutoras profissionais, então a gente faz uma tradução no sentido geral, não é literal palavra a palavra. O Demis vai fazer as perguntas, a Thaís passa para o inglês, o Tony responde, eu passo para o português. Vai ser mais ou menos assim o joguinho de jogral que a gente vai fazer, tá? Esperamos que dê certo. Vai dar certo, sim, okay. Com certeza. Deixa eu só falar para ele agora tudo que a gente estava falando, né? Que ele está boiando. Okay, so Tony, we're just welcoming everybody and introducing ourselves, although, of course, everybody knows us. And Demis was saying we're broadcasting this interview to 5 different channels, and he was retelling your story, the summary of your story last Thursday, so that people could remember your story. He already made videos about you some time ago. He was retelling your story so that people know who you are and be like thrilled like us to be here with you today. So thank you so much. Thank you. I'm very honored to be here. Living in America and being an American, North America, I can speak for myself and a lot of people that I know that I really wish that our cultures could overlap more, because I know there's so much going on in South America. It's such a beautiful place, and it's one of the most wonderful places in the world. And I really wish that the language barrier wasn't the same as it is right now.
I really wish our cultures overlapped a lot more, because you guys are obviously a very beautiful and got a lot going on. It's very active and very, very a great, rich culture, and we could really use a lot of overlap with you guys down there. Então, o Tony está agradecendo o convite, diz que está muito honrado de ter sido convidado e estar aqui com a gente hoje. E ele falando como americano, morando nos Estados Unidos, ele gostaria que as nossas culturas, né, brasileira e americana, se sobrepusessem mais, que não tivesse essa barreira da língua, porque ele sabe que tem a nossa cultura é muito rica e tem muitas coisas acontecendo aqui também, e ele gostaria que houvesse a possibilidade da gente se cruzar mais nessas duas culturas e nas experiências. Deixa eu só fazer uma observação técnica. Demis, você consegue mudar todo mundo dos quadradinhos que aparecem no StreamYard, tá? Você pode pôr o Tony grandão como você estava tentando fazer. Tá, ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque o meu... É só arrastar. É só arrastar. É só arrastar ele para o centro. Ah, Yeah. pronto. There you go! Yay! Vamos começar então com a pergunta de quando ele era criança. Eu tenho a primeira pergunta aqui, posso começar? Pode começar com a primeira pergunta. Okay. We're going to start with the questions we sent you before. Maybe we have extra questions, but mainly that's it. And if you don't feel comfortable in answering any of them, you don't need to, okay? We understand it. No, it doesn't bother me at all. Don't be shy. Ask anything you want, and then I don't read them ahead of time. It's better if it's organic, and you just ask a question. I just come with it. You know, it's like I don't like to rehearse anything, but feel free to ask anything you'd like. A Thaís falou pro Tony que a gente tem uma lista de perguntas que a gente já enviou para ele, que a gente vai perguntar, mas que se ele não se sentisse confortável em responder, em algumas delas, que ele sentisse à vontade. E ele está dizendo que não se importa, que ele fala de tudo, que ele prefere que seja assim orgânico mesmo, que a gente pergunta e ele responde como vier. Okay. So the first question is about your childhood. Right before you were, let's say, introduced or maybe kidnapped by the 20 and Back program, did you get shocked when the kid in your school said his dad was we're going to have to use coded words, illuminated person? Yeah, his part of a fraternity, right? I didn't, the way he said it was threatening. He said, the way he said it, my dad's an Illuminati. What's your dad do? He said it I didn't know what it meant, but it was threatening. That's what I knew. I wasn't shocked. I was, this was the kid, we were rivals in school, and he was threatening me. And I said, what? My dad worked at a factory and actually had a pretty good job, middle class, nothing like that. We weren't wealthy, but I said, my dad's got a great job. And, I went from there, but I wasn't shocked more as I knew that I didn't know what it meant, but I knew it was in the form of a threat. Tá, Thaís, não sei se tu quer traduzir a pergunta primeiro, falar em português. Eu vou, na verdade, começar em português e aí eu vou falar em inglês, eu devia ter feito isso antes. A minha pergunta é sobre o começo da história dele, um pouco antes dele ser raptado, então, pelo programa de 20 anos. Eu perguntei se ele ficou chocado quando ele era criança, e ele encontrou, então, um colega de escola que disse que o pai dele era um Illuminati. Né? E aí... Illuminati. Bom, a resposta dele foi assim, eram duas crianças conversando, ele tinha 9 anos, e ele nem sabia o que significava, mas que ele sentiu que o fato do colega dizer que o pai dele pertencia à fraternidade foi num sentido de ameaça. E ele pensou assim, meu pai trabalha numa fábrica, ele tem um emprego, aliás, muito bom, trabalhando numa fábrica, mas né, o que é ser um Illuminati? Mas ele sentiu o tom de ameaça na fala do... General Motors, isso mesmo? Your father? Did your dad work for General Motors? Yes, yep, in a factory here in Michigan, yeah. O pai dele trabalhava na fábrica da General Motors em Michigan. Isso. Thaís, pode perguntar para ele qual foi o pior momento na base de Hurricane, na Califórnia? Oh, okay. We're going to jump to another question, and he's asking, which was your worst moment in your current base? Hurricane. What is it? How do you pronounce it? I don't know how to pronounce it. In your kern. In your kern. Yeah.
There were a lot of bad moments there. That it was basically a solid block of torture. I'll tell you the very worst thing that we went through. And what's funny is that I kind of went on record with this in 2015. And then it came out, they had a portrayal in the movie Deadpool. But they put us at the very end of it all, they put us in an oxygen tent, like on a hospital stretcher with an oxygen tent. And they hooked up EEG equipment to us, and they lowered the oxygen until we suffocated. And right when you were about to die, right when we lost consciousness, there was a bell, a standard like a hotel room ding bell. There was a bell that hooked up right before you were going to die. The bell, when your heart rate lowered and right when you were on the slip, the bell would ring and oxygen would come back in and you'd come back. And then it came back and it gave you to a certain level, and then it did it again. And it went on for hours. And what eventually happened was I got very angry. I could feel it. And it wasn't me. It was like my adult self. It was like I spoke as an adult. And I said, hey, let this kid die. Because I kept slowly, each time it would ding, and I would slowly get farther and farther away to like closer I felt myself being pulled out of my body, like dying. And I would get slower. And then ding, you'd come back. And then it would do it again. It repeated it. Until it got to the point where it was my higher self speaking. And I remember the lights flickered and everything when I got very livid, angry. And the bell rang and I said, hey, let this kid die. Like I said in an angry, and I was a 10-year-old kid at the time. So it was like somebody else like speaking as an adult coming out of me. And the nurse called the doctor over and said, look, we got one. And that was the end of it. That was what they wanted. And once that happened, the aim of it. That was the aim of it. Yes. Wow. And that was the key to the technology, because then they began to not use oxygen, but they used drugs to put us near to death. It was a ketamine version of drugs that they used for operations in Vietnam, that they learned that they were giving us that drug and it would bring us near death. And then during that time, for a certain period of couple hours, they could channel, and they were talking to our higher self, other people. There were times when I was in Peru, they said I spoke Spanish, and I don't know how to speak Spanish. So I'll give you a chance to answer, fill that in. That's a long answer. I'm sorry. Uau. Okay. Então, vamos ver, a Thaís me ajuda se eu não lembrar de tudo. Ele está dizendo assim que toda a experiência nessa base foi horrível. Horrível, foi um conjunto de experiências horríveis. Então, que foi basicamente um conjunto de torturas concentradas. Mas que ele fala que a pior lembrança foi que eles colocavam as crianças, que ele foi colocado, então, numa estrutura como se fosse hospitalar, era uma tenda de oxigênio, e eles tinham monitores, então, monitores vendo a função cardíaca e cerebral, e eles iam reduzindo a quantidade de oxigênio disponível dentro dessa tenda, até eles sufocar. E quando ele ia perder a consciência, tocava um sininho, como se fosse aquelas campainhas de hotel que faz blim, aí tocava o sininho, eles aumentavam de novo o oxigênio e ele recuperava a consciência. E aí faziam de novo, aí começava de novo a reduzir o oxigênio até que o processo se repetisse. Isso foi feito várias e várias vezes, até que ele sentiu que era como se uma voz de adulto falasse através dele, que ele falou com os médicos, com as enfermeiras que estavam ali, tipo, assim, tá, deixa essa criança morrer, né? Porque ele sentia que era como se fosse o eu superior dele se manifestando e falando através dele, um corpo de criança de 10 anos, né? E quando ele falou dessa forma, aí que as enfermeiras falaram assim, ó, aqui deu, temos um. Então, na verdade, essa forma de produzir esse choque e essa ativação do eu superior, né, dessa manifestação, era uma alternativa ao que foi usado na Guerra do Vietnã, com soldados utilizando drogas para induzir essas experiências de quase morte. E ali, nessa experiência que ele passou, era então com redução progressiva dos níveis de oxigênio. Acho que é basicamente isso, né? Uhum. E que depois, posteriormente, quando ele esteve no Peru, foi essa habilidade que ele usou para conseguir falar espanhol, e ele relata que ele não sabe falar espanhol, ele não sabe como ele falava espanhol no Peru. Outra coisa que ele falou, que ele não tinha essas memórias até 2015, e elas recuperaram quando ele estava assistindo o filme do Deadpool, né? Que aí elas vieram todas. Porque ele falou que o que foi feito no filme Deadpool é exatamente o que fizeram com ele. E ele ficou espantado de ver isso num filme, né? Exato. Perfeito.
Como próxima pergunta aqui, o que você acha, Demis? A pergunta é, por que o programa é de 20 anos, em vez de ser de 5 ou de 30? Existem atrasos ou avanços possíveis? Por que, e por que trazer as pessoas de volta? Eu posso até fazer uma consideração. O Emily Smith, ele fala que um clone, depois, quando chega próximo dos 20 anos, ele acaba lembrando do seu original. Então, ele começa a recordar do seu original. Então, talvez esse seja um dos motivos do programa ser 20 anos. E também fala, ele até relata, até queria ver a respeito disso, que ele relata que se a pessoa passar de 20 anos, ela fica maluca, pode ficar doida. Então, o ser humano ele só pode aumentar 20 anos. Queria que ele comentasse a respeito dos 20 anos. Por que é 20 anos? O Jason Reis já tem um relato diferente, que ele fez um programa, parece que foi de 20 anos, depois mais 20 anos, que foi só quando ele era pequenino, e depois, quando ele se tornou adulto, ele viveu toda aquela fase de novo, ele voltou no tempo, né, ele retornou. Queria que ele comentasse a respeito disso, que eu acho que é bastante interessante. Se você puder passar isso para mim, gratidão. Our next question is about why is the 20 and back a 20-year program? Why not 5 or 30? Or and does it have to be exactly 20? Can you come back earlier or later? And what about those who say that they did like 2 or 3 20 and backs? How does it affect the life of the people? Dennis was saying he has, from one side, report some of the whistleblowers saying you might get mad if you take longer than 20 years to come back. And some others saying your cloned body may remember your other self and it messes up the whole story. So what's your view on that? So I did ask that. I'm sitting with a reptile in a laboratory, a reptilian, a short reptile. And I asked him, why not 50 years? Why not 40? And he said, no, 20 is the standard. So there are more than one way to do it. There's more than one technique. The same way that there's a hydrogen bomb and there's an atom bomb. They're both gigantic bombs, but they're completely different science. It's the same thing. So he said the technique that they were going to use on me, every species, not only humans, but every species was capped at 20 years legally because it increased your risk of going crazy when you went back, of having mental problems when you came back. So 20 years was the safety margin. And then if you stayed more than 20 years, people tended to go mad when they got back. The other thing is I've spoke to other whistleblowers and I've found that the early CIA project Pegasus, where Andy Bashago was using, and they were early on experimenting with time travel, they could only go in 20-year increments. The Earth has a 20-year, like an energetic 20-year cycle. And so when they went back, they could only go back 80 years or 100 years, or increments of 20 is how far they could go back in time. They couldn't go back 25 years or 21 years. They had to go in 20s. And it was because if you look like the rings of a tree, many trees are a 20-year ring. And that's the reason that the Earth has an energetic cycle around it. At least that's what I've been told by. And again, I don't know. They told me it was a safety measure to go 20. The other thing is some people can go for consecutives. Now, I've heard of the government has sanctioned 220 and back, so 40 years. But it's based on genetics. I only barely had the genetics to do one. So not everybody can complete the process on that based on genetics. So there's a certain level of awareness. We would call it, you might think of it intelligence, but that's not the case. But there's a mental awareness. There's an amount of awareness that you require to do it. So some people are very dull, or some people are not very sharp. They have a lower level of awareness. They can't do it. And there's a genetic sign that you can be the smartest person ever. And it's not based on color. It's more prevalent in the Caucasian races, but it's not based solely on color. There are black people that go, there are Spanish people that go, but the Caucasians tend to be easily go for multiple times. So the Nordic the Nordic background of humans tend to be eligible to go for 2. I've heard of people doing multiple times. People have told me they remember multiple times, but I was only aware of 220 and backs. Like when they tested me, they said, you test for 1. You're going to go for 1. If you had the right or proper genetics, you could have gone for 2. So that's how I remember it.
I suppose you were glad you only went for one, right? I just thought I was It helping out. enough. I didn't know what I was doing at the time. And yeah, one was enough for sure. One was a little bit too much. Very eye-opening. Okay, thank you. Bom, então, Tony está falando, então, que o que falaram para ele fez essa pergunta, inclusive, pro reptiloide que estava com ele, né, como é que ele se referiu como o draconiano baixinho, né? Baixinho. Um reptiliano baixinho. Ele perguntou por que esse programa tem que ser 20 anos, por que não é 5, por que não é 30, né, ou 40? E que ele disse que é como se fosse legalmente eles só poderiam fazer esse programa por 20 anos, até por conexão de segurança, porque eles tinham, depois de 20 anos, depois desse período, a estrutura física acaba tendo o risco de realmente ficar louca, de sofrer danos mentais e não conseguir recuperar. Thaís, que mais que ele falou, me ajuda? E ele falou também que, assim, a Terra tem como um ciclo energético, de 20 anos. Ele é um ciclo de 20 anos, e a informação que eles tinham é que esses saltos temporais, principalmente quando a tecnologia começou a ser usada, ela tinha que ser de 20 anos, ela não podia ser de 5 nem de 50, né? Tinha que ser exatamente 20 anos. Ele cita como exemplo os anéis de algumas árvores, que ele fala que eles são ciclos de 20 anos, porque isso representa o ciclo energético da Terra. Ele falou também das diferentes tecnologias, né, Anne? Oi? Desculpa. Das diferentes formas de fazer esse programa. Existem diferentes tecnologias para isso. Isso, e é interessante que ele chamou a atenção que não é só que esse programa de 20 anos não serve só para humanos, mas para todas as espécies, por conta, é como se fosse realmente uma coisa energética que é necessário para todos. E ele comparou com o programa de volta no tempo, né, que a CIA estava desenvolvendo, e que mesmo ali também eram ciclos de 20 anos para frente ou para trás, não podia fazer 18, tinha que ser 20, né? Ele falou também que o que determina a respeito dessa coisa de poder fazer mais de um programa é uma determinação genética. Diz que quando ele estava sendo testado e que falaram para ele que a genética dele, né, o programa dele tinha fechado para um ciclo, né, até a Thaís perguntou se ele ficou feliz de saber que era um só. Eles, na época eu nem sabia, eu não tinha ideia do que eles estavam falando, eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo. Então falaram que tinha genética para fazer um ciclo dos 20 anos, e eu, tá, ok. Mas que tem algumas genéticas que permitem fazer mais do que 1, 2, 3 ciclos desses 20 anos. Então, é uma determinação genética mais do que qualquer outra coisa. E outro ponto que ele falou é que, por ser ligado à genética, eles não é exatamente ligado à raça, né? São determinantes genéticos. Isso é mais comum nos caucasianos. Então, os humanos nórdicos, né, o caucasiano, ele tem mais facilmente expressa essa genética para fazer, mas que existem hispânicos, existem negros que também fazem parte desse programa, que ele passou por eles. E que hoje, olhando em retrospecto, ele diz que uma vez só é mais do que suficiente, que não quer mais, obrigada. E o que é interessante é que ele menciona também que independe do QI da pessoa, da inteligência, né? É uma questão genética que não está diretamente ligada à inteligência da pessoa, né? Denis, podemos ir para a próxima, então? Em que a próxima que eu tenho aqui é quando ele voltou, como é que ele sentiu a vida dele influenciada pela vida paralela no programa? E se ele percebeu alguma diferença durante os 20 anos que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Sim, se interferiu na vida dele aqui, nesses 20 anos. Eu queria que ele falasse sobre isso. So our next question is, when you came back, how did you feel your life was influenced by your parallel life in the program? And did you notice any difference in those 20 years? Because you were in both places at the same time. How was your life influenced here by the other life there? Well, basically 2 questions. When I came back, I was very disoriented, and I was a different person. I had became a different personality. Several times after that, my father would say, "What happened? I want my son back." And he would say that because I was a playful kid, and before that, and after that, I wanted everybody to leave me alone. Just leave me alone and don't talk to me. And I was very solitary.
there were a lot of things that popped up. I don't want to waste time on that. During that time, I went from a straight A student, the top 5% of the school, with some of the highest SAT scores in the history of the school, to a D and E student, and I eventually dropped out. There were many times when trauma, after I looked back on it and looked at the timeline, the same time that some bad things happened to me up there, I fell into depression down here. So it was like, I always describe it as twins. You know how some certain twins, one will break an arm and the other knows something's happened and they call it, what happened to you? It was like that. That is the experience. Now, and I only know from looking back. The other thing is, and what I've found with many people that I've worked with, is that if you look at if you can pinpoint the date at when something started. I was lucky because I could look back and I remember the date. It was the science fair of 4th grade, so April of '82. When you go forward 20 years, I also snapped out of it. So when that other person died, I got my act together, and I went back to being smart. If you get like I could never keep a girlfriend. Every relationship was just a train wreck because I was an emotional. I was like one of those bad boyfriends, creepy. The girls, they liked me, but it just never worked out because I had bad emotions. 20 years later, I woke up one morning and I said, it's over. It's over. I woke up out of bed and I went, and I felt like $1 million. 6 weeks later, I met my wife. I've been with her since. Everything that was difficult emotionally to do became easy because I wasn't sharing my consciousness. You got to think my awareness was diluted and was halved. That's why people need a certain amount of awareness. I call it awareness. You could call it chi, intelligence, IQ, whatever you want to call it. I call it awareness. But there's a certain amount of it they have to have so that two people can function. So if you take somebody with limited awareness and then you cut them in two, they won't even function either body, is my theory. And I believe that they take people of a certain level of mental awareness so that they can withstand that. And to be honest, and to be frank, it ruined my life. I was not the same person, and I would be in different shoes right now. Uau. É um monte de coisa que ele falou agora. Vamos ver por partes. Ele está dizendo, a primeira coisa, quando ele retornou, ele estava totalmente desorientado, né? Tanto que o pai dele, nesse período, várias vezes falou assim, onde é que está meu filho? Eu quero meu filho de volta. Então ele disse que ele era uma criança muito brincalhona, e aí quando ele volta, é como se ele só quisesse ficar sozinho. Ele se torna uma criança muito solitária e mal adaptada. Ele também fala que ele era muito inteligente, ele tinha as maiores notas do colégio, ele teve, das notas dos testes, ele ficava sempre nos 5%, né, dos melhores alunos, e depois que isso começa a acontecer, ele quase desiste, né, porque cai muito o rendimento. O desempenho acadêmico. Que mais que ele falou? Ele disse que ele tinha muita dificuldade em ter relacionamentos, né? Então ele era aquele pior namorado possível, ele não conseguia nada dar certo porque ele tinha as namoradas que gostavam dele, mas ele tinha emoções ruins, né? Então ele tinha esses altos e baixos, e olhando hoje, ele é como se cada vez que acontecesse lá nos 20 anos, né, alguma coisa ruim, algum trauma muito ruim, ele sentia aqui. Então é como se a consciência dele tivesse dividida e acompanhando as duas coisas ao mesmo tempo. Como se fosse irmão gêmeo, né, Nani? Como se fosse isso, ele costuma dar o exemplo que é como se fosse dois irmãos gêmeos, quando um quebra o braço, o outro sente que tem alguma coisa errada. Então, era isso que acontecia com ele. Quando ele estava lá fora, né, passando por algum perrengue muito ruim, ele sentia aqui e se sentia muito mal. O que mais que ele falou, Thaís? Me ajuda. E aí, a forma que ele usa para descrever isso, da dificuldade que ele teve nesses 20 anos, que foram muito ruins e muito difíceis para ele emocionalmente, ele, por um lado, assim, ele sabe exatamente quando foi, porque está associado à data da Feira de Ciências, quando ele estava na 4ª série. Então, ele sabe exatamente a data que foi, e alguns das pessoas que experimentaram esse programa não sabem exatamente quando aconteceu, então não conseguem rastrear tão bem quanto ele. E aí, assim, ele sabe a data em que começou, ele sabe, assim, a dificuldade que foi, e quando terminou os 20 anos, ele acordou um belo dia e falou assim, acabou. E aí ele era uma pessoa completa de novo, né? E nesse meio tempo que ele descreve, assim, ele diz que a consciência dele estava dividida em 2 corpos, e é como se não tivesse tanta consciência
na vida dele aqui, porque ela estava sendo dividida com a vida lá. Ele falou assim, você chame da forma que quiser, você pode chamar de ki, você pode chamar de alma, de consciência, ele chama isso de consciência, mas ele percebia que um corpo precisa de uma certa quantidade de consciência para que você funcione bem na vida, e a dele ele tinha só metade dessa consciência na vida aqui. Inclusive, ele comenta que acha que esse deve ser um dos processos de seleção, por isso que os que são selecionados para o processo têm que ter algum tipo de expansão de consciência para conseguir dar conta desses dois corpos ao mesmo tempo e conseguir ser mantidos. E ele chama a atenção que no dia que ele acorda e diz, acabou, né, que aí a vida dele voltou, né, a tomar conta da vida dele mesmo, e que em 6 semanas ele conheceu a esposa dele, com quem ele está até hoje, ou seja, né, todas aquelas feridas emocionais que ele tinha antes e que os relacionamentos não davam certo, a partir do momento que acabou os 20 anos, aí a vida engrenou. Né? Mas que, com certeza, sim. E a inteligência voltou também. Isso. Né? Mas que, com certeza, isso assim, incluiu essa parte da vida dele. Tá, você pode perguntar, uma coisa eu acho bem interessante aqui salientar, sobre a reconstrução do braço dele, porque foi decepado pelo insetoide em Marte, se ele tem alguma lembrança de como foi essa reconstrução, se ele lembra de alguma coisa, qual foi o procedimento, qual a tecnologia que eles utilizaram. Se ele lembra, se recorda, não sei. E eu vou perguntar se ele sentiu algo aqui também, quando isso aconteceu. When you were in Mars and you lost your arm with interaction with an insectoid, do you remember anything about how it was rebuilt? How the following day, you woke up with your arm again? And did you feel something here while it happened there? Not in a way that I would profess, like as far as here. By the time I was carried back to base, a soldier carried me. I limped, and he carried me, and we had very powerful stims. The suit would inject you with a stim, and the pain would go away, but it only lasted a few minutes. And we used all those up he used them to carry me, to make him stronger and carry me, and I used the ones I had. But I had lost a lot of blood, and as soon as I could see, and he was slapping me to keep me awake, because they can't bring you back after brain activity ceases. That was the limitation, that they can't bring you back. You die at that point. So he was slapping me to not let me go to sleep. And and there's only a few minutes after you slept, after that kind of blood loss, that you could pass. And as soon as I could see the doors of the base, it was like a small tunnel, and you could see the doors inside of it, man-made doors. Sorry, there's a helicopter. But as soon as I saw him, he let me go to sleep, and I immediately passed out. So when I woke up, not only was my arm back and my foot back, but I had an inguinal current during some of the procedures. They dislocated my shoulder one day, and I don't know if that's interfering badly, the sound. No, it's okay. But I had dislocated my shoulder at a young age during that time in inguinal current, and it was part of the torture. They were trying to break my arm, and it dislocated it. And several times in Seattle and afterwards, while I was sleeping or swimming, it would come out, it would dislocate, because, it was prone to it. After that procedure, my shoulder, well into my shoulder, where the rotary cup, never dislocated again. They had also fixed that. So whatever tech they used was the entire area. It was rebuilt. It was good as new. And I felt like $1 million. They told us several times that if you ever need the infirmary, that's going to be the greatest thing you that ever happened to you, is going into that infirmary. That they had the technology. They didn't say how it worked or what it was, but all the soldiers on the base said that's the best thing that's ever going to happen to you here, is if you have to go there. And I thought I was going to get some time off or something. I did. There was no reward for it. I just was instantly healed. It was overnight. So unfortunately, I had been greatly damaged, greatly injured in that 20 years, 2 times, once on Mars and once on a ship. I was badly burnt, and both times I was unconscious when they fixed me. Okay. So I'm just sorry. I wish. That's a very common question. That's very common. Ele está dizendo que essa é uma pergunta bastante comum, e que ele não consegue dizer assim conscientemente, né, de lembrar de alguma coisa que ele tenha sentido aqui, para dizer, isso foi impactante. Mas que quando aconteceu isso lá em Marte, que o braço dele foi arrancado, ele perdeu o pé também,
que ele perdeu muito sangue, mas os soldados conseguiram levá-lo para a base. Então, o que ele lembra, assim, de eles estarem batendo no rosto dele para ele não perder a consciência, porque diz que esse é o limite, a limitação. Se ele perder a consciência, daí está morto e aí não tem como voltar. Então, os soldados faziam ele ficar, apesar da perda de sangue, fazer ele ficar consciente. Então, ele lembra de ter visto, assim, a entrada da base e entrar na base, e aí ele perdeu a consciência já na enfermaria. E aí, no outro dia, quando ele acorda, ele já está, né, não só está com o braço, com o pé de novo, como está muito bem. Tá? Então, ele diz assim, podia... Reconstrução, então, eles têm como reconstruir tudo, uma tecnologia super avançada. E aí ele está falando, assim, que ele pensou que pudesse ter uma folga. Não, só um pouquinho, já vou chegar lá. Que ele pudesse ter uma folga por ter ficado machucado assim, mas não é porque a reconstrução que ele ficou em horas realmente totalmente saudável de novo. Então, assim, por 2 vezes ele foi nessa enfermaria e teve que ser reconstruído, digamos assim, passar por esse processo de recuperação. Foi essa vez em Marte que ele perdeu o braço e uma vez numa nave que ele teve uma queimadura muito séria. E o que todo mundo costumava dizer lá, que a melhor coisa que poderia acontecer para qualquer um deles é passar por essa enfermaria, porque a tecnologia que eles tinham de recuperação era algo inigualável. E ele está dizendo que naquele período que ele passou na base, sendo torturado, né, para fazer o controle, tipo MK Ultra, que uma das coisas que aconteceu com ele, que eles tentaram quebrar o braço dele lá, ele acabou deslocando o ombro. Então, o ombro dele deslocava seguidamente. E depois dessa reconstrução, isso nunca mais aconteceu, ou seja, não só reconstruir o braço, como de alguma forma reconstruíram e curaram essa lesão no ombro que tinha ficado Ficou melhor que o original, então, né? Ficou muito melhor que o original. Perfeito, super tecnologia. Já que estamos falando de tecnologia, pergunta para ele assim a respeito das máquinas replicadoras de Ceres, como que elas funcionam, se é tipo um micro-ondas, né? A gente que acha que é um micro-ondas, como que funciona isso? E quem te viria? O que é uma máquina replicadora? Quem te viria na nossa frente? Só complementando aqui o que ele comentou, porque eu perguntei também se ele sentiu aqui algum reflexo dele ter perdido o braço lá no programa. E o que ele falou é que, assim, nada que ele realmente se lembre. A única coisa que ele podia dizer é que, assim, era muito comum esse ombro deslocado que ele tinha, ele deslocar isso. Ele estava fazendo qualquer coisa aqui, ele várias vezes deslocou o ombro e ele percebia que isso era comum. E aí chegou numa determinada época em que isso simplesmente não aconteceu mais aqui também, né? Então, vou perguntar agora para ele. So, now, the other technology most people are curious about is the food replicators. What is it like? Is it like a microwave, or how does it work? What kind of food you can eat then? So where I was, where I had access to the replicator, I had to eat lunch. So there was like a cafeteria for breakfast and a cafeteria that I had. You just went up and picked food off. It was all replicated food, but it was much better at the cafeteria. The ship replicator, there were better replicators in the front for the command crew. They had a replicator that had hundreds of choices, or 100 choices. You know, they had many rows of buttons for choices. The one in the back that was in the midsection on the C deck, it was like a galley and a bathroom. That's where I went to the bathroom. And there was a little galley. It looked like a little, kitchenette with a tiny sink and a mic. It looks just like a microwave. It wasn't high tech at all. It wasn't a digital readout. It was handwritten, and it said there was pot roast and there was sauerkraut and mashed potatoes and gravy. And there was something like a okra, like a broccoli and green beans. There was one that was, but they were all basically soupy. They were all slimy. Everything that you got was slimy. Like even when it wasn't supposed to be, it was still more runnier than it should have been. And there were a stack of bowls. They were small bowls, and you'd put the lid on it, and the lid had a row of holes in it. And you'd put it in there and press what you wanted. And it took a good 5-6 minutes. It was longer than a microwave, and it printed the food, and it was very, very piping hot. When you got out, you could barely hold the bowl and without burning your hand. It was hot, but it wasn't that great. The pot roast was the favorite, but you even got sick of that after a while because it was so, the consistency wasn't, it was like, what do you call them? Frozen dinners. The Salisbury steak, like the frozen dinner, it was even lesser quality than that. So if you had a bad, like a cheap
frozen dinner and you baked, put it in the microwave and you eat it. It's still kind of slimy. That's what it was like for us. But there were high quality ones. Obviously they're more expensive or however they rate it. But the crew in the front had one, and I remember it did baked goods. It could do muffins and cake and things, and it would print baked goods out. So they had the good one up front for the crew meetings, and sometimes I got something out of that in the morning. But they also had regular boxes of real food there that we would eat sometimes that we could sneak. But for the most part, it wasn't great food, but it was like they had the science worked out. It was all your nutrients that you needed. It was everything you needed. Like it was a balance, whatever. It didn't matter what you picked, even if it was supposedly like mashed potatoes and gravy, like a high carb fattening meal. It wasn't fattening. If you get what I'm saying. Like if you ever eat, it was like everything tasted like diet food, for that reason. It was not great. It wasn't great. Ok. Eu tô dizendo que assim, que realmente olhando parecia um micro-ondas, né? Parece um micro-ondas e é uma coisa assim, nada tecnológica. É como se fosse que ele chama a cafeteria. Era como se fosse assim um kitnet com uma piazinha no canto, e aí tinha esse micro-ondas, e aí tinha a lista das comidas disponíveis, escrita à mão, então ele ia lá na coluna, escolhia o que era, colocava era um pote com uns furos na tampa, e botava para fazer, né? Então, eles que demorava mais do que o micro-ondas, levava bem, tipo, uns 5, 6 minutos para fazer a comida, e a comida não era... Né? Falou imprimir, né? É como se fosse uma impressora, né? Imprimia a comida, mas que assim, que era tudo meio gosmento, meio grudento, meio aguado, né? Mesmo que não deveria ser, era assim, né? Então, que não era uma grande coisa, mas ele sabe que tinha uma outra que era bem melhor, que era mais cara, inclusive. Então, para o escalão ficava isso daí, né? Por causa do Exato. Então, era uma máquina replicadora de melhor qualidade. Isso, eles que o pessoal da frente tinha um replicador melhor, que fazia, inclusive, algumas coisas tipo de padaria, com muffins e bolinhos. Agora, o que tinha para eles, ele fez uma comparação assim, sabe quando tu compra uma comida congelada, aquelas bem barata, e aí bota para descongelar no micro-ondas e fica aquela coisa meio gosmenta, meio... É aquilo ali. Então, que tinha algumas opções, que ele falou que era purê de batatas com alguma coisa que eu não lembro o que é. Molho. Com molho. Purê de batatas com molho. É um clássico americano. Que era uma das coisas que ele comia mais, que era razoável, mas que tinha algumas coisas assim que eram bem, bem ruinzinhas mesmo. E o que mais que ele falou a respeito da comida? Ele falou alguma coisa que era engraçada. Ele falou assim, que a máquina melhor tinha, assim, mais de 100 opções, mas é engraçado que ele falou assim, não era um negócio tão high-tech, era escrito meio à mão as opções que tinham, né? Então era, mas não era high-tech, né? Ele falou assim que é tudo como se fosse uma comida diet, assim, que mesmo as coisas que se imaginaria que fosse bem gordurosa, na verdade era gordurosa, mas sem ter gordura, então era uma coisa meio... que não era uma grande comida, não. Mas que estava lá funcionando. Porque era tudo nutricionalmente balanceado. Né? Só colocando para o público, eu tinha 2 máquinas replicadoras. Uma para a elite e uma para os subalternos, né? Para os vassalos, para os escravos. Então, eu tinha essa categoria diferente. Mas interessante que ele mencionou aí, quando a gente vê com outros denunciantes, ele confirma perfeitamente que a máquina replicadora é totalmente saudável, né? Então é interessante. Sim. É 100% saudável. É um alimento 100% saudável. Que eles tinham, além do replicador, eles tinham acesso também a algumas comidas naturais que às vezes eles ficavam petiscando, que eles tinham acesso também. Pelo menos essa parte, né? Pelo menos isso, né? E aí, Demi, para qual pergunta você quer ir? Quer falar? Quer fazer a pergunta? Eu posso fazer. A Anne quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Ou eu mesmo? Pode ser eu mesmo? Vai, Denis. Senão eu atropelo vocês. Eu fico tão ansioso que eu vou... Não, vai lá, as perguntas são suas. Eu vou atropelando vocês. É o seguinte, com relação a Ceres e Marte, os alemães de Ceres eram uma facção de Marte ou eles eram do mesmo grupo? Tentar entender que eles eram uma facção à parte. Eu queria que ele desse assim, um parecer aqui, uma explicação para nós. Achei interessante. All right, so the Germans in Ceres and on Mars were the same group or were like different factions, different groups? How did they relate to each other? The Dark Fleet, yeah. From the Dark Fleet, yeah. So I didn't really come in contact with any Germans on Mars, though they are there. There are bases there that are theirs that are Nachtwaffen, Dark Fleet.
the Germans on Ceres, so they're broken up into corporations. So the same way that corporations get along down here, they get along up there, and they're all very competitive with each other. So the Ceres Colony Corporation was a separate corporation, much like Pepsi to Coca-Cola, whereas the Mars Colony Corporation was a Coca-Cola. They actually compete with each other, but at the same time, they trade with each other. So if you think about, I don't know what kind of cars you guys got down there, if you have General Motors, but General Motors has Cadillac. We have, Cadillac and GMC. It's the same company. It's the same design. The engineering is the exact same, but they're separate companies that compete with each other for sales. It's the same. So I was a resource that was traded from one corporation to another. When one corporation had no use for me, they gave me an aptitude test, retrained me, and sold me to another corporation. And that's how everything is defined up there in a corporate manner. It was the Ceres Colony Corporation, and then the Nachtwaffen is the corporate, like a derivative of the Nachtwaffen. But there are corporations that are underneath. The same way that General Motors is in control of several other corporations that contribute to its products from below it. And so the Ceres Colony Corporation was a lesser corporation of the Nachtwaffen, which was headed in Antarctica, and also beholden to the Draco, to the the Orion group, Draco. And they're based around Jupiter. They have their main headquarters that I was aware of was a base that was out near Jupiter. And so that's where the orders came from. Basically, they were free to do what they had mission mandates, but the orders came when something went wrong, you had to report. If the Ceres Colony Corporation had a problem, they had to report to Antarctica. And if Antarctica had a problem, they had to report to Jupiter. And they got disciplined. So also, on a side note, I found out how to translate text, and I'm taking some of the questions from the side and translating. And I want to give half these people a big hug. I love them. It's great. This is the best crowd. And some of these questions over here are great. If they don't think I can understand what they're saying, and I'm not getting all of them, but I'm cutting and pasting and translating a lot. Some of these really are choking me up. Thank you for all the support. Uau! Bom, deixa eu fazer a primeira parte da tradução. Ele está dizendo assim que ele, na verdade, ele pessoalmente não entrou em contato com nenhum dos alemães em Marte, né? Mas que tem lá realmente uma colônia alemã que faz parte da Nachtwaffen, que é parte, né, desse conglomerado. Então, o que a gente precisa pensar nessas colônias é como uma corporação com finalidade comercial, né? Então, ele dá exemplos assim, é como se a colônia que está lá em Marte fosse a Coca-Cola e a mesma colônia alemã que tá em Ceres é a Pepsi-Cola. Então, as duas produzem alguma coisa, as duas competem por vendas para o mercado, mas, na verdade, é como se fossem ramos da mesma coisa, né? Então, tem uma competição, mas, ao mesmo tempo, um tipo de cooperação por serem ramos diferentes da mesma coisa. Tá? Então, ele falou que, na verdade, é um conglomerado que está espalhado em muitos lugares, que esse núcleo que está em Ceres, eles respondem à colônia que está na Antártida. Então, quando alguma coisa dá errado em Ceres, eles têm que se reportar à colônia aqui da Antártida, e quando dá alguma coisa errada aqui na colônia da Antártida, eles têm que se reportar ao quartel-general, que está localizado em Júpiter, tá? E que eles dizem assim, que eles são, apesar de serem companhias, digamos assim, né, corporações que disputam o mercado, vamos falar dessa forma, eles também fazem negócios entre si. Tanto que quando uma desses conglomerados não tinha mais utilidade para ele, né, então eles fizeram tipo venderam ele para outra, né, porque ele poderia ser utilizado pelo outro conglomerado como realmente como um asset, né, um recurso simplesmente a ser vendido, né? O que interessante é que as corporações, elas funcionam exatamente aqui na Terra, do mesmo jeito que a capa escura, tem as grandes corporações, grandes empresas, eles fazem a mesma coisa, assim na Terra como no céu, literalmente. Inclusive, ele deu alguns exemplos assim, de coisas que são muito comuns aqui. A gente tem um grande conglomerado que tem duas empresas diferentes. Ele deu o exemplo da General Motors e Cadillac, que, na verdade, produzem carros com marcas diferentes, mas, na verdade, é uma única empresa vendendo para atingir nichos diferentes de mercado. Então, elas competem entre si, mais ou menos, mas também fazem parte do mesmo
da mesma ideia, do mesmo programa. É um cartel, né? Uma espécie de cartel, no caso, né? Controle de Aí, mercado, tem monopólio. A forma de ter monopólio e controle de mercado. A gente vai dividir entre nós. Aqui ninguém tasca, ninguém entra no meio. Mais ou menos assim. Seria isso, né? Eu acredito que seja isso. Thaís, traduz a parte final do que ele falou, que foi legal. Yeah. Sim. Tá ótimo. E aí, no final, ele falou que ele está pegando as perguntas que estão escrevendo no chat, e ele está traduzindo. Ele não está entendendo tudo, mas ele conseguiu ler boa parte. Ele falou que está amando o nosso público. Gente, gratidão a todos vocês. Ele está gostando muito de participar dessa interação no nosso público aqui. Muito bom. Só uma última coisa interessante, que ele falou que o topo dessa corporação é do grupo de Órion e que a sede deles é em Júpiter. Né? Por isso que ele fala, então, que o pessoal, quando dá problema na Antártica, eles têm que se reportar a Júpiter. Sim. E ele fala que eles são, então, quando tem problema, eles são disciplinados de cima para baixo e todo mundo se ferra, né? Entendi. Vem de cima para baixo, né? Disciplina igual a hierarquia militar, né? Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Essa base de Júpiter, ela é suspensa, né? Ela deve ser suspensa, porque não pode ser em Júpiter, porque é um planeta gasoso, né? Deve ser uma... Pode até perguntar para ele, né? Do you have any information on this Jupiter base with the Draconians or Orion group in Jupiter that are the owners of the whole Nachtwaffen? You want more information about them? Yeah. So do you have more information about it? So Jupiter is a failed star, and in the process of it not working, or somewhere in the history of Jupiter, there is a natural portal where ships can leave the galaxy. So it's a doorway to a few dozen, not many, but a few dozen other galaxies. So a ship can travel instantly to another galaxy. So for that reason, it's a very important region in space. Mm-hmm. Because of that, there are other failed portals. Like Jupiter would have been a star, but didn't make it. It didn't ignite. It didn't have enough mass. But because of that process, it created these portals, this energy that ripped time-space and left the portal there. There are failed portals. And what they are temporal bubbles. They're bubbles. They're gigantic. They're the size of bigger than the Earth. Bubbles in space. And when you go into them, you leave space-time and basically are in a neutral time. And you can exit into other times. So that's where the base is. That's where the Draco base is. There's another base. There's an intergalactic trade base. And it's more like a public place, it's a space station and very well lit, very brightly lit, but it is also in one of these bubbles. And so it's outside of time space. It's in its own little, it's in a temporal bubble. That's all I know. When you go inside, you can't see any stars or anything. When you're inside of it, you look out the window, it's just pitch black. So you can see the station with all these lights. And what that one was a trade station, like an intergalactic trade network and like a bulletin board. So you could go there and post something, list something that you want to trade or look for something who's available to trade. And there were literally billions of worlds or systems that are listed there. So we could never run out of places to go and explore for trade. The Ceres Colony Corporation, we'd go there, we'd get a list of places that were available to trade. You can contact them through that. There's a like in the bulletin system, and we made appointments to go to other star systems and offer what we had to trade and trade for technology. That was our mission mandate. So aside of that bubble, the Draco had their own bubble that they had put a base in. So in that way, you can't go back in time and use that as a weapon against them because they're outside. They have a reference point for time, so they can exit and manipulate time. And other ETs, there are many bases such as it's a very powerful military capability. So wow. Ouch! I know it's a lot to translate. I know that's tough. No, it's okay, but I loved it. Never expected this kind of answer. A resposta é melhor do que vocês podem imaginar. Vamos ver como é que a gente traduz isso agora. Pois é, porque agora sim, complicou. Então, vamos começar falando da história de Júpiter, né? Júpiter, né? Então, assim, por que Júpiter é importante? Né? Júpiter é como se fosse uma estrela que não deu certo, uma estrela que falhou. Então, ele era para ter sido uma estrela, mas não tinha massa suficiente para
ficar inflamar, digamos assim, né, para acender como estrela. Mas ele é um portal. Então, ela funciona como um portal para várias outras galáxias, não muitas, mas pelo menos uma dúzia de outras galáxias, e por isso ele é um posto tão importante. Então, a gente sabe que as estrelas são portais e Júpiter também é um portal, então, simplesmente faz uma viagem instantânea para outra galáxia, então ele é muito disputado por conta disso, né? Bom, depois ele fala das bolhas do espaço-tempo, e aí, essas bolhas, elas existem e algumas são maiores do que a Terra, né? E quando se entra dentro, elas são bolhas justamente de espaço-tempo, porque é como se ela estivesse fora do espaço-tempo. Então, ela entra num espaço, no que ele chama de tempo neutro. Ele diz que quando se olha, se está dentro de uma dessas bolhas e olha para fora, é tudo absolutamente negro, não se vê estrela, não se vê nada. Então, é como se fosse uma neutralidade. Então, os Dracos têm uma base, uma bolha de espaço-tempo deles, onde eles estão localizados, que fica perto de Júpiter, é isso? Eu já não sei, perdi isso. Pelo que eu entendi, essas bolhas temporais, elas são como os portais que ele falou, essas bolhas são portais. Ah, tá. Porque você pode entrar por um tempo e sair em outro espaço-tempo. Também. Confirma o Corey Goode, né? Ele fala da superconfederação também nessas bolhas temporais que ficavam em Júpiter da superconfederação. Exatamente a mesma descrição. Impressionante. Exatamente. E aí ele diz que tem uma dessas bolhas temporais que é um imenso centro de comércio, né? Então é uma base comercial onde se encontram listas de centenas de mundos, né? Então bilhões, ele falou. Milhões. Então, ele diz assim, que não há o que não se encontre lá. Então, que esses conglomerados, como a base de Ceres, o pessoal vai lá para ofertar produtos e procurar o que quer que seja que eles tenham interesse. E que lá está, e que é uma coisa gigantesca. Depois ele falou que, assim, que essa história dessas bolhas de espaço-tempo justifica porque os Dracos têm essa facilidade de controlar também o tempo, porque eles podem entrar em qualquer tempo, né? E não só os Dracos, mas vários outros extraterrestres fazem isso por conta dessas bolhas temporais. Ele tentou explicar de outro jeito, ele disse, é bolha temporal, não tem outro jeito de falar. Não sei se tu pegasse mais alguma coisa, Thaís. Não, acho que é isso mesmo. A explicação é essa. Deu para entender, Demis? A explicação foi melhor do que a gente esperava. Entendi. É uma bolha temporal que dá acesso a várias galáxias diferentes, né? Informações diferentes também. O Tony, isso aí é bem interessante porque confirma quando a superconfederação existiu, o Corey Goode fala uma descrição mais ou menos análoga, que ficava numa bolha temporal, não tinha estrelas, exatamente a mesma descrição dele, que você entra na bolha temporal, que você não via nada, é idêntica, análoga, assim, achei bem interessante. Deixa eu ver outra coisa, agora fugiu da mente, sobre... E ele fala que tem um uso militar muito interessante, essas bolhas, justamente porque você pode facilmente viajar no tempo. E com a base draconiana que existe numa dessas bolhas, eles ficam muito mais protegidos também. Não adianta você querer voltar no tempo para fazer alguma coisa contra eles, porque eles também têm essa habilidade, facilmente. Entendi. Então tá todo mundo macumunado, né? A base americana, a base de Marte, de Ceres, está todo mundo envolvido, né? Infelizmente. Gostaria que ele falasse assim, qual foi o lugar mais longínquo da galáxia, se ele se recorda da constelação, não sei se ele chegou, né, para fazer essas negociações, né, trocar mercadorias. Eu gostaria de, não sei se você poderia fazer essa gentileza. Okay. Do you know which is the furthest place? How far did you go from our solar system, our planet? Or you weren't really aware of where you went? Okay, so they told us every day. We had a mission briefing, and they told us every day, but the stars were categorized in numbers. So today we're going to BAC 7158-C1. So that's how I knew the location. It was really just a manifest. There was one time, and it would have been about 1998, 97, 98, where we set the record for humans from Earth going the farthest distance. We did an extra galactic mission. We went to another galaxy and physically broke the record. And it only lasted like 6 weeks, and another ship went somewhere in that same galaxy and broke the record. But they came over the loudspeaker and told us about that. And we cheered. Everybody was happy to hear it. So I assume it was very far away. A typical mission was much farther than. So when you think about economy, like in a local economy,
I don't know how it is. I really don't know how the economy works in South America. So, but I imagine that things cost the same in nearby countries that they do for you guys because they're nearby. But if you go to, say, Thailand, very far away, things are cheaper. Your money goes farther for the same purchasing power. So it's like that in space. All the stars that you can see with the human eye, it's about 3,000 stars that you can see in the night sky with your own eyes, are basically the same price. Everything's the same. We had to go much farther than that into the galaxy. And I was told that we basically never did a mission close to Earth. We always did missions very far away because they were looking for a deal. And I read one of the comments that said, what were they trading for? What was the product? And most of the time it was goods. It was boxes. I didn't really know what was on, but certain things that we have that, like coffee, was a very like a narcotic into other species. So coffee was illegal. Coffee. And there were pharmaceuticals. We wanted to acquire pharmaceuticals, everyday things that were made from plants. Pharmaceuticals on other worlds have a much more potent effect on us, and vice versa. So toward the end of my stay there, before I came home from Ceres colony, the hangar gymnasium, we had a gymnasium by the hangar, you go work out. They had converted it to making pharmaceuticals. They had centrifuges, big machines that were making because it was very profitable with some market that they had found. So plants are not all the same. So they have different effects, and on different species that grow up in different environments, they have a different result. So we actually got in, we didn't get in trouble, but we actually snuck coffee inside, like as if it was a drug out, because it was a contraband on this other world. It was a hard drug for them. Amazing! Wow. It's true. Uau! Tony está falando que assim que eles recebiam um relatório todos os dias de onde eles iam, o que eles iam fazer, mas que era todas as estrelas eram categorizadas por números e letras. Então, tipo assim, hoje a gente vai para o sistema 3BA21452. Né? Então, vá saber o que é isso. Então, não sabe dizer onde ele andou, né? Porque eram tudo categorizado com esse tipo de código. Mas que teve uma vez especial que foi avisado pelo sistema de alto-falantes da base que pela primeira vez eles tinham quebrado, né? Para humanos da Terra, eles tinham quebrado o recorde de distância indo na galáxia mais distante. E aí todo mundo vibrou, achou legal, assim, né? Mas assim, durou 6 semanas e alguém já quebrou esse recorde de novo. Mas que, então, ele lembra, assim, que com certeza ele foi muito, 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 muito longe, só que ele não sabe dizer onde exatamente por conta da forma como era feita a identificação. Ele comentou também que viu algumas perguntas aqui no chat, que alguém perguntou o que eles estavam comercializando, né? Qual era o produto de comércio nessas bases, ou qual é esse produto de comércio? Ele diz assim que são bens em geral, né? E algumas coisas são bem triviais, por exemplo, aqui café, diz que café é considerado uma droga, porque para algumas outras raças que não humanas, ele produz efeitos narcóticos, então ele é como se fosse uma droga pesada. Interessante. Interessante, então, né? Diz que, então, coisas assim, que produtos à base de plantas, medicamentos, tudo que é farmacêutico. O café é um entorpecente muito perigoso, então. Interessante. É ilegal em alguns lugares. É ilegal em alguns lugares. Eles tiveram que contrabandear café em um determinado planeta. Eu tenho doidão, outras palavras, tem ET que fica doidão tomando café. É exatamente isso. Tem ET nóia aí tomando café por aí, coisa de doido. Sensacional. Tá dizendo assim, com relação à distância, que o objetivo é fazer lucro, ter lucro. Então, eles dizem que quando a gente está na Terra e olha as estrelas no céu, que a gente consegue ver com o olho nu, mais ou menos 3.000 estrelas, diz que comércio com todas essas, ele é tudo mais ou menos o mesmo preço. Então, que eles vão além, porque valoriza mais os produtos que tem aqui. Então, eles dizem que plantas são algo muito, muito peculiar. Então, quando é levada para outro ambiente, ela cresce diferente, se manifesta de forma diferente. Para outras espécies, os efeitos que a gente conhece aqui para os humanos, para eles têm efeitos diferentes, e isso acaba sendo muito valorizado. Então, assim, tem muitos produtos, a maior parte das vezes ele via caixas, nem sabia o que tinha, mas algumas coisas que ele identificou, ele está trazendo. Do café foi legal.
Porque tem substâncias que por extraterrestres são tranquilas, porque extraterrestres para nós pode ser letal, pode ser até alucinógeno, e vice-versa. Né? Então, bem interessante, faz muito sentido. Muito interessante. Exatamente. Mesmo. Ele fala dos produtos farmacêuticos também. Ele fala que os produtos farmacêuticos, além das plantas, eles também são muito comercializados, ao ponto de, tem uma área da nave onde ele estava, que era um ginásio onde eles podiam fazer exercício, e a uma certa altura converteram aquilo numa mini fábrica de farmacêuticos que estava dando lucro, então começaram a fazer todo mundo fazer lá, sei lá que tipo de farmacêutico para comercializar. Interessante. Muito interessante. Tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, acho que a Thaís pode ter ajudado. Eu achei interessante isso aqui. Se algum membro da Capa Escura procurou o Tony, de repente, para ele ficar quieto, para ele não falar mais nada, né? Esquecer essa história de serviço secreto espacial, deixar de lado. Isso é bem interessante. Eu achei interessante essa questão. Were you approached by any... let's say, can I say cabal? I don't know. Member to shut you up, to suggest you don't tell your story, or were you threatened somehow? I was interrogated by the I was taken by a space program from the United States Air Force and interrogated for 18 hours. They drugged me and held me and watched me. They showed me some kind of weird movies, and they asked me the same questions over and over. They'd leave the room. They'd come back and, okay, now let's start from the top. And they'd ask the same questions. It went on for 18 hours, and they put me back in my bed. It was the same kind of experience. It was before I even went public. So they were intercepting my emails with Dr. Sala. I immediately went to Mount Shasta in September of 2016 and met with Dr. Sala. I met Corey Good there, who Corey ran from me and didn't want to associate with me in any way. Then I asked Dr. Sala, what should I do here? Am I going to be, are they going to kill me for what I know? Is this dangerous? And he said, the absolute safest thing you can do is go on record and go public, because now it's too late. I've done over 200 interviews. I've been on Gaia TV. I have my own show. I have my own Patreon show. And it's basically I did 4 interviews today. So if I choked on a chicken bone, thousands of people would assume that I got killed, and I would become a martyr. So the safest thing that I did was to go public and speak about it. And it's everybody's personal thing. Many people have come forward with similar memories, and I feel, I feel that everybody should follow their own heart, but I feel that no one should be afraid of coming forward and speaking about it publicly in this day and age, because the things I'm telling you were very secret for a long time, but not anymore. I'm a small fish. What difference does it make? For all of you to know everything that I've been through, to know about Ceres behind me, what difference does it make? Until we have access to their internet, until we can see pictures, live pictures, and actually speak the same way that I can translate and speak to the people on this chat, until we can do that with extraterrestrials and we're aware of the life, then people like me can talk till we're blue in the face. There's no difference. So it's not dangerous anymore. It's not dangerous anymore. Uau. Vamos lá. Então, ele disse que antes mesmo dele vir a público, né, isso foi abordado ele conversou em 2015. Ele foi sequestrado pela Força Aérea Americana. Pela Força Aérea Americana, foi interrogado por 18 horas, sem parar, fazendo sempre as mesmas perguntas, e de novo, e aí ele foi levado para um lugar, deitou, dormiu, voltou, é a mesma coisa, então foram 18 horas ininterruptas de interrogatório, antes mesmo dele vir a público. Então ele imagina que devem ter interceptado a troca de e-mail deles com o Dr. Sala, Dr. Michael Sala, né? Eles que teve no Monte Shasta em 2016, e lá ele encontrou o Dr. Sala, o Corey Good e o Corey Rand, e uma das coisas que ele perguntou para o Dr. Michael Sala é se ele corria perigo, se ele falasse, né, se essas coisas eram secretas, especialmente depois desse interrogatório que ele tinha sofrido. E a opinião do Dr. Michael Sala, que foi o que ele falou, é que a melhor coisa que ele poderia fazer para garantir a segurança era via público e falar para o maior número de pessoas, porque aí seria tarde demais para tentar calá-lo, né? Então,
E é isso que ele fez. Então, ele deu milhares de entrevistas, ele teve esse programa no Gaia com 3 entrevistas, ele tem ido a múltiplos shows, né, na internet, ele tem o próprio canal dele no Patreon, onde ele conta essas histórias, e ele diz assim, olha, essas coisas que eu trago foram um segredo, foram muito secretas há um tempo atrás, mas agora já não são mais. Tem muita gente vindo ao público e falar, muita gente falando, e são as mesmas histórias, muitas pessoas estão tendo as mesmas memórias dessa coisa que foi vivida. Então, assim, ele é peixe pequeno, que interesse, né, que diferença ia fazer? Se acontecesse alguma coisa com ele agora, depois do que ele falou, ia ficar muito óbvio que ele foi assassinado, né, então não tem mais sentido, porque o que ele tinha para falar já falou, né, então ele diz que qualquer outra pessoa que tenha passado pelo que ele passou e que tenha lembranças, tem que vir a público, né, tem que vir a público e falar. Ele comentou alguma coisa da internet, né? Ele está mostrando a imagem atrás dele, uma imagem de Ceres, e que hoje a gente consegue fazer essas coisas simultaneamente via internet, que depois eu perdi o fim, eu já não lembro mais o que ele falou. Agora, bem interessante, falando da imagem dele, que é de Ceres, né, que ele está usando aí, as luzes de Ceres que foram detectadas pela NASA são referentes à civilização, porque estão dentro de crateras, né? Dentro das crateras. Ou não tem nada a ver. É bem interessante isso daí, eu acho que bem legal. Que ele falou que... Oi, eu realmente não lembro que eu coloquei o fim da fala dele. Peraí, que eu ia falar enquanto Deus começou a falar. Então, o que ele tá, da internet. O que ele fala, porque isso é uma das informações que ele falou nas entrevistas anteriores, que existe uma internet que vai entre os planetas. Enquanto a gente não tiver acesso a essa internet de outros planetas e não tiver, de fato, vendo imagens de extraterrestres e vendo que tudo isso é real, nesse ponto, assim, a história dele passa a ser mais uma história no meio de tantas outras. Né? Vou perguntar então sua pergunta, fazer sua pergunta, Denis. Denis was saying that NASA recently detected some lights in Ceres. Do you have any information on that? Are those the bases or what's that? Yeah, that's behind you. That's a great thank you for bringing that up. So in 2015, when I got my memories back in big chunks, I always had the memories, but they were scattered. When they finally came back and coalesced and, came together, I was able to put it together and access that, actually remember everything. I didn't have anybody to talk to. I wanted to speak to somebody else that had experienced it. I knew if I went to a counselor, I would just be medicated. I knew that. And, so I talked to a few people, researchers. That's who wanted to listen. And Dr. Sala was one. I went back and forth. I went on the record, and he asked me, the Dawn probe that took this picture was on its way to Ceres at the time. And he said, what are those lights there? We're seeing lights. And I said, there's a geyser. So what that is it's every 6 to 9 years randomly, there's a geyser of water that shoots up about 11 kilometers in the air, and it snows down salt. So NASA at the time said, when they scanned it in 2016, they said, we don't know, it's a cocktail of chemicals. It's like sodium, or not sodium, but I forget, like a cocktail of chemicals. And I said, no, it's salt. We flew over it, and the officers told me that it's salt with a slight amount of magnesium. And Dr. Sell, are you sure? He said, are you sure? Because the probe says it's not salt. And I said, well, it's salt. I tell you right now, it's salt. In August of 2020, NASA concluded its studies with the data, and it's salt. And it confirmed my story. Wow. So I jumped up and down for glee. It was the best feeling in the world. It was like a win. And that's what those are. It's a geyser that shoots up water, like ocean water with salty water. And the water evaporates and the salt snows back down, and it leaves those deposits. There's nothing else. There are no structures on the surface of Ceres. The Ceres colony they don't care about the humans on Earth. They do not want passerby ETs to mess with them. To put, like if an extraterrestrial probe comes through the solar system, they want it to look uninhabited so that they're undisturbed. Because other ETs come around, and when they see you have a colony there, they want to come in and probe it and see what you got, and it could be bad. So most of the colonies are well hidden, not to hide from us, but to hide from ETs, other ETs. Wow. Wow. Uau! Então, assim, o Tony está falando que... Excelente pergunta. Agradecer ao Demis por ter trazido isso à baila, porque para ele isso tem um significado especial. Então ele mostrou de novo a foto que está atrás dele, né, essas manchas brancas, e ele está dizendo que não, isso aí não é nenhuma estrutura, né?
Quando ele primeiro recuperou as memórias, quando elas vieram assim em grande volume, que ele conseguiu montar todo o quebra-cabeça, ele disse que ele sempre teve as memórias, mas elas eram muito fragmentadas, e que em 2015 elas realmente vieram tudo de uma vez e ele conseguiu montar o quadro todo. E que aí ele queria conversar com alguém, ele precisava, né, partilhar isso com alguém e tentar entender o que tinha acontecido. E que aí ele foi falar com, enfim, né, procurar aconselhamento e acabaram colocando, né, queriam drogá-lo, em resumo, botar ele em medicamentos, né, tipo, oi, maluco, né, vamos tomar remedinho. E aí não era isso que ele queria. Então ele foi atrás de pessoas que tivessem, né, que quisessem ouvi-lo, e o Dr. Michael Salla foi um deles. E claro, né, como toda a história de um denunciante de um programa secreto, existem perguntas e investigações que o Dr. Michael Salla faz, porque, na verdade, esse é o trabalho do Dr. Michael Salla, né? Vamos fazer uma parte aqui, além do que o Tony está falando, esse é o trabalho do Dr. Michael Salla. Na época que isso aconteceu, foi final de 2015, 2016, foi quando essa probe da NASA tinha tirado essas fotos de Ceres que está atrás do Tony, e tinham visto essas manchas brancas, e a NASA não sabia o que era. Então, ela estava dizendo, isso deve ser água, deve ser alguma coisa, né? E aí o Dr. Michael Salla pergunta, né, já que ele dizia que tinha estado numa colônia em Ceres, o que era aquilo ali? E ele dizia, não, aquilo ali são geysers, né, geyser. Então, são um ciclo de a cada 9 anos, se não me engano é isso, esses geysers se ativam e lançam uma coluna de água que chega a 11 quilômetros de altura. E é uma água salgada, como se fosse água do mar. Então, aquilo ali é sal, mas com um teor de magnésio muito grande, tá? Então, a água evapora e acaba ficando, esses minerais ficam depositados na superfície. Na época, quando o Dr. Michael Salla perguntou para ele o que era aquilo, ele disse, aquilo ali é sal. Ele disse, tem certeza? Porque a NASA está dizendo que não, que é uma combinação de outros minerais. Ele disse, não, a gente sobrevoa isso aí várias vezes, aquilo ali é sal, né? E ele diz que em Ceres não tem nenhuma estrutura externa, não tem nada que possa ser visto. Então, tudo subterrâneo, né? Tudo subterrâneo, no caso. Né? Qualquer especulação que aquelas manchas brancas sejam luzes ou que sejam estruturas, não é. Todas as estruturas são bem disfarçadas. Mas que em Ceres eles não estão se lixando para os humanos da Terra, que não tem problema dos humanos. Porque, na verdade, essas instalações elas estão muito bem escondidas e de outros extraterrestres que poderiam dar problema. Então, em 2020, a NASA concluiu os estudos mostrando que aquilo lá é sal com alto teor de magnésio. Quando ele escutou isso, ele ficou muito feliz, que ele sentiu como se fosse uma vitória pessoal, porque foi realmente a confirmação de algo que ele tinha dito há 5 anos atrás, há 5 anos antes. E a confirmação de que ele esteve lá, né? De uma certa forma. Com certeza. Como eu gostaria que ele falasse aqui, tem muitas perguntas aqui interessantíssimas, até dos nossos amigos aqui. Eu até vou colocar uma antes aqui, que eu achei bem interessante, mas eu vou falar a minha aqui, calma aí. Como que é a sociedade em Ceres? Se é diferente, questão de casamento, família, como que é as relações sociais lá? What are the social relationships and family relationships like in Ceres? Is it like here or different? The structure of the government was a military totalitarian government. So the military was in charge, and like a German, like an actual, they called him the Führer. They had a president. Okay. There was an assassination. The leader of the Ceres colony was assassinated while I was there. It was in all the news. That's what everybody talked about for months. And there was a drama. There was a lot of drama around it. The Ceres colony had many different programs. There were civilians there. There were about 225,000 people living there full time with visitors. That came and went. So about 225,000 residents. The barracks where I stayed with slave labor, I knew there were about 40,000 of us in that area. They had programs, the officers on the ship would talk about it. They had programs that you could voluntarily enter, which everybody did. Not us, not the slave labor, but the actual citizens of Ceres that are born there and they're going to die there. They had programs that they could enter, and they would get 2 or 3 choices of who would be the genetic optimum mate person to marry, and they would go out on dates and then decide if they wanted to get married. And this was because they were breeding out genetic defects. So they also had access to not only the 20 and back technology, but I don't really know, but
they would brag about it, that they're going to live longer than us, that they were going to outlive me, and that they had medical technology that was going to extend their life. I don't know how long. They wouldn't say how long. It was, kind of a secret, but very long. But they were using like a prearranged pairing based on genetics alone, not on. And there was a behavior thing. The other thing is they were breeding people. Like there was a trade officer on our ship who was a psychopath. He was one of the crew in the mornings that I would sit in with the meetings on. He hated me, but he hated everybody. He was a psychopath. He was a psychopathic person. He was a very sadistic person, but he was literally bred for his job, which was to negotiate. He was the trade guy. He negotiated with other people he drove a hard bargain. So he was perfect for that job because he was unempathetic at all. And so they would send him in when a negotiation got rough. They would send him in, and he was abrasive, and he had no problems with being rude or mean to an ET species, whereas other people were made for better jobs. So they had begun to do that kind of tailor making people to the job genetically. The times that I did go in public, I did see women with pushing strollers with babies. I never saw any pets. But people were pretty much kept to themselves. I wore a collar that identified me as a slave when I was in public, so it was kind of humiliating, and I avoided the busy places for that reason. Now, when I drove the train, I would go in the back and try to stay as far away as I could from everybody, because I could be abused and there would be no punishment. There was no penalty for being abusive to slaves. So I heard stories that their houses were very lavish, that they had different like artwork based around zero. They have low gravity areas of their house, like they could turn the gravity up and down in their own homes, like the same way that we do heat, and that they had very lavish homes. I never really went into one of the nicer ones. I saw some apartments, but by and large, they were people just like us. I believe, to put it this way, I believe that culturally, the world where we're at now is kind of outgrown what they were. So culturally, they were still kind of stuck back in the 50s, and they didn't have the social culture, like the media. They didn't have the media culture that we do, where we have access to so many different people. Kids invent cool things, cool sayings, songs, and we have more than they did. So they were kind of a backwards culture, and they were advanced in some ways, and in other ways I thought they were backward. Also, they had slavery, and I feel that culturally slave labor is self-defeating in the long term. So in the short term, to have a bunch of people working for free, I think, is a quick gain. But over a long time, those people that are enslaved are not doing what they should be doing, following their dream, and it actually stunts the growth of the society. So they were slavers, and a lot of ETs that were advanced that could have helped them out and gave them tech wouldn't touch them because of that. So they were, for one thing, they had a gain, but it also closed a lot of doors for them. Ok. Well, então assim, Thaís, você vai ter que me ajudar. Eles assim que a sociedade, né, é um governo militar totalitário, né? Então eles têm um Führer, né? Eles têm um líder. Então lembra da onde se originou. A gente precisa ter esse contexto da onde se originou essa civilização, né? Que foi o que sobrou do exército nazista, e eles trouxeram, né, levaram essa civilização desses anos 30, 40, e é isso que se desenvolveu lá, né? Então, muito do que ele vai falar diz respeito à sociedade, mas não se aplica a ele, porque lá ele era só o escravo, né? Então, a respeito da sociedade mesmo, ou seja, daquelas pessoas que nasceram em Ceres e vão morrer lá, eles têm uma sociedade bastante rígida em algumas coisas. Então, mais recentemente, eles estão desenvolvendo um programa de quase que de cruzamento, né? Um programa de eugenia clássica, né? Sim, totalmente eugenista. Então, eles selecionam os casais por afinidade genética, então por compatibilidade genética. Isso aconteceu porque eles estavam tendo muitos problemas congênitos. Então, eles começaram a fazer essa triagem, e as pessoas são casadas, né, combinadas de acordo com a compatibilidade genética. Um pouco também por comportamento, mas também relacionado à genética. Outra coisa que ele trouxe, que inclusive eles estão começando a desenhar geneticamente pessoas específicas para cargos específicos. Então, ele deu um exemplo que na nave que ele trabalhava tinha o oficial, né, o negociador,
né? Que era uma pessoa que era totalmente sociopata, que odiava ele também o odiava, mas na verdade ele odiava todo mundo, né? Então uma pessoa totalmente sem empatia pelos semelhantes, mas essa era a função dele, né? Essa era a função de ser negociador, de não barganhar, de fazer o jogo duro na hora de negociar, e ele não tinha o menor problema, né, em ser muito duro com qualquer raça que aparecesse na frente dele, porque esse era o trabalho dele, e ele tinha sido criado, desenhado geneticamente para ter esse tipo de comportamento. Então, isso também estava começando a acontecer cada vez mais, né? As pessoas serem desenhadas geneticamente para expressar algumas características que eram desejáveis para alguns postos específicos. Ele diz assim que sabe que tem algumas casas que são muito luxuosas, né? Ele não conheceu nenhuma, porque como ele era um escravo, ele não tinha acesso a isso, e ele evitava de se misturar, porque toda vez que ele tinha que andar em público, ele tinha um colar que ele tinha que usar, que mostrava a posição dele como escravo. Então, ele não gostava, porque isso podia colocá-lo em problemas, né? Tanto que quando ele usava os transportes públicos, ele ficava lá o mais afastado possível, o mais no fundo possível, tentando ficar invisível, porque qualquer pessoa que quisesse fazer qualquer coisa com ele, isso não teria nenhum tipo de punição, né? Porque era só um escravo, não valia nada mesmo, então tá ok. Então, ele preferia ficar bem na dele. Ele não conheceu muita coisa, ele teve em alguns apartamentos, né, de algumas pessoas mais legais, mas ele sabe que tem algumas habitações, algumas casas que são bastante luxuosas. Mas que ele diz assim que, por um lado, a sociedade é avançada tecnologicamente, mas é como se fosse culturalmente muito parada no tempo, como se não tivesse avançado muito além daquilo que era quando estava aqui na Terra. Então, eles assim que é paradoxal, mas é justamente por não ter essa coisa, esse intercâmbio, não ter a cultura da mídia, né? Até ele falou assim que no início, antes que eu esqueça, que eles tinham o Führer, né? O líder, o governante deles foi assassinado. Isso aí foi assim, causou uma comoção, todo mundo falava nisso. Então, é esse controle muito rígido. Que mais que ele falou? Ele menciona também que do trabalho escravo. Moravam cerca de 225 mil pessoas em Ceres, nas colônias de Ceres ao todo, e os escravos totalizavam por volta de 40 mil pessoas. 40 então, é gente pra caramba. A essa altura, já tem gente que nasceu lá, nasceu lá e vai morrer lá também. Então, às vezes, ele via nas ruas algumas mulheres com carrinho de bebê, mas ele nunca viu animais de estimação. Isso. Aí ele diz que esse melhoramento genético, essa seleção genética que está sendo feita para a população de lá, garante um índice de sobrevivência muito grande. Então, ele diz assim, ele não sabe exatamente quanto que as pessoas lá de Ceres vão viver, que é tipo um segredo, mas vão passar da vida da nossa, né, da extensão de vida dele, muito, tá? E ele fez um comentário a respeito do uso de escravos, né, que isso é uma coisa mal vista, né, que por um lado pode ser cômodo, né, porque não tem um compromisso moral, eles podem fazer o que se mandam, simplesmente, mas quando a gente tem as pessoas trabalhando por trabalho livre, voluntariamente, todo mundo dando o seu melhor, existe uma progressão. Inclusive, essa coisa deles usarem escravos impedia que algumas raças extraterrestres que poderiam fazer negócios e compartilhar tecnologia não era feito por conta do fato deles usarem escravos ainda, tá? Então, acho que era isso, assim, dessa coisa da sociedade que ele chamou bem a atenção, que não tem criatividade, não tem, como aqui, assim, as crianças inventando brincadeira nova e intercâmbio cultural entre várias pessoas, porque tem mídia, porque tem comunicação, não tem essa coisa de fazer música, é tudo muito parado no tempo, muito, muito fechado numa caixinha. Sim, ele confirma que os casamentos lá são todos combinados e que as cidades são similares à de Copenhague, no caso, da década de 40? Igual Copenhague na Europa. Os edifícios. You mentioned before in another interview that some of the cities in Ceres are copies of cities in Europe, like Copenhagen. Yes. I was thinking about that after you guys started translating, I thought. And that was, so the Ceres colony, that culture of German culture. They didn't really identify as German. They're I guess Prussian. I don't know the actual term, but they were very proud of this 30-year war from the 1600 to 1630. What they said was that was the first time that mankind defeated an ET visitor.
like there was an ET influence on Europe, and that they defeated them during that war. So they were very proud of that time in history of their culture. It was that Europe, the Germans and the next to them, the Dutch or whatever, the next country over. It wasn't the Germany we have today. It was a different shape. And on their money were battle scenes from that. They were, guys on horses with the cannons and swords, and they actually had sculptures of horses. What their motto was, what they're saying was, we defeated extraterrestrials when we had horses, and that was like they put horses on their ship. Like that was their symbol. One of their symbols. They had the eagle was the Nachtwaffen. Everything was an eagle with something under it. That was the Nachtwaffen. But the Ceres Colony Corps said that they were descended from the culture that used horses to defeat ETs with high technology. So as a result, they put European cities in, like they made a replica of a European city because they had told a lot of the people there, the citizens were told that the earth was destroyed, that the earth was no more, that there was a cataclysm on earth. And so they made a replica, and then that was one of the places that they brought visitors to. So they would invite ETs to come and on trade talks and delegations, and they would always take them. They had a replica. I rode over it once in like a taxi. They had taxis that could go up. The gravity was artificial, and it only went up about 30 feet. So they had craft that you could get on a taxi, and it would be hoisted up 35 out of the gravity, and then just use fans and fly because you would be in microgravity. Then it would get to a platform on the other side and bring it down and back into the gravity. And they had taxis, and I rode over it, but I sat in the middle, so I didn't get a good view. But I sat in the middle of the taxi, and it was an open, like a convertible. But that's how they had a lot of transports were there like that, and that was kind of their showpiece. Space was scarce. Real estate was scarce there, and everywhere that they moved or had people had to have powered gravity plating flooring. They had to have power. So, and they had millions of square footage of powered flooring. It was breathtaking to me to think about it, that everywhere had gravity. When I remember looking out into caverns and thinking that every bit of it was running on electricity to keep the gravity on. I just was blown away by that. But they had that, and then other places they had shopping areas that looked more modern. So there are places that looked like 1940s kind of architecture with the marble steps. If you've ever been somewhere that was built in the 30s and 40s, and everything's like marble, and they had like a mosaic tile flooring. Like there were places like that, and there was rust. Like beams, steel beams that were rusting out. There were older construction, and then you would go take the train and go somewhere else that was newer, and it was kind of a more modern, still very kind of a Spartan. The newer stuff was like concrete, straight lines and concrete construction. But the original construction of the colony, whereas they found caverns already existing and they built into them and made it look like Europe. Sorry, that's long. I'm sorry, that's long. It's okay. It's okay. Ele disse que quando a Thaís fez a pergunta, ele disse que ele tinha lembrado disso enquanto a gente estava fazendo a tradução. Ele disse que sim, que eles construíram uma réplica de uma cidade europeia, né, e que era o lugar, inclusive, onde eles levavam, né, as pessoas, as outras culturas para fazer as conversações de negócio, né, porque tinha muito orgulho disso. Ele fala que a Nachtwaffen, ela tem como símbolo a águia, né? Então, esse é o símbolo da Nachtwaffen. Mas que lá na colônia de Ceres, o conglomerado mercantil de Ceres, eles têm cavalos, o símbolo do cavalo, porque eles têm muito orgulho de uma história, de uma batalha que aconteceu em 1630, é isso? Mesmo? De 1600 a 1630. E pela descrição dele, que não é exatamente na Alemanha, eu acho que é na Prússia. É Prússia, porque foi reinado da Prússia durante até o século XIX, né, era Prússia. Então, eles dizem assim que eles falam lá que foi numa época que eles derrotaram os extraterrestres com tecnologia quando eles lutavam em cavalos. Então, eles têm lá réplicas de cavalo, estátuas de cavalo, porque eles não têm animais lá. E, enfim, ele falou mais um monte de coisa. Estão muito orgulhosos de toda essa história, né? E por isso, assim, eles usam o cavalo como o símbolo deles, e eles se identificam como um grupo que veio de uma cultura que não é exatamente alemã, porque eles se identificam com essa cultura e é um pouco anterior. E aí ele fala, então, que assim...
Ele fala que ele esteve nessa cidade que é uma réplica de Copenhague, mas ele não viu muito porque ele estava num táxi e ele estava no banco do meio, então ele não conseguia enxergar muito como é que era a cidade. E aí ele descreve o sistema de táxi. Quer continuar? Isso. Então, eles dizem assim, que em Ceres não tem gravidade, eles têm uma microgravidade, e que eles criaram todo um sistema para criar uma gravidade local, uma microgravidade local, que ela ela é mantida por uma altura de 13 pés, dá 3 metros, né? Em torno disso. E que então eles têm toda uma rede, e isso é mantido com energia elétrica, então tem toda uma malha que, quando liga, cria essa gravidade. E os táxis, eles saem dessa altura de 13 pés e ficam fora dessa microgravidade, então eles se deslocam pelo ar ao redor. Então, eles conseguiam sobrevoar as construções. E diz que ele está falando que, assim, que uma coisa que sempre impressionou muito ele foi a quantidade de energia necessária para manter aquilo funcionando, porque eram cidades inteiras funcionando para manter essa gravidade, né? Então, é uma coisa que ele ficava sempre, uau, né? Como é que eles conseguiam fazer aquilo lá? Gravidade artificial, no caso, né? Placas de gravidade artificial. Exatamente. Aí a nave, para decolar, tinha que sair a certa altura, né? Sair da gravidade, da microgravidade, entrar fora da gravidade, ela decolava. Exato. Exato. Aí diz que eles, quando eles chegaram em Ceres, eles encontraram muitas cavernas naturais, e foram nessas cavernas que eles construíram as cidades. Que mais que ele falou? Ele disse que tem muitas construções que são... mantém o padrão de construção dos anos 1940, nessa base, então muita construção de mármore, muitos pisos em mosaico, né, tem esse tipo de construção clássica, né, mas também tem algumas coisas, umas construções mais antigas, assim, que tinham estruturas de ferro que estão até enferrujadas, que é a parte inicial, mas que hoje tem, fora essa parte dessa cidade, que hoje tem mais construções modernas, que são tipo shoppings, e que aí é tipo estrutura de concreto reta, assim, né, mais comum, né, também, que encontra das duas formas. Isso. Muito bom. Fantástico. Vou deixar para vocês, né? Eu falei bastante, já fiz pergunta, vou deixar para a Anne, agora a Thaís, façam as perguntas que vocês acharem pertinentes. Fiquem à vontade. Tá bom, eu tenho uma pergunta, eu tenho algumas perguntas aqui ainda da nossa lista que são interessantes, que é se os escravos em Ceres são apenas os humanos ou se existem alienígenas escravos também em Ceres. O que vocês acham? Interessante. Okay, so were aliens working for the Dark Fleet in Ceres also slaves, or they only have human slaves? Are there alien slaves in Ceres, or maybe Mars? So in the labor, the hard labor that we were doing, so a lot of the guys in the barracks where I were miners, they were mining. And then in flight crew, people that did the cargo and labor maintenance were slaves. They were all humans. There were 2 other species that were living there full time. I don't know the arrangement. It seemed like they were subservient to the Germans, like the Germans were in charge. And one race, the larger ones, were in charge of management. So every restaurant or store had one of these guys managing it. The other ones were short, skinnier, 7 feet tall, still not as big as the other ones. And they did technical stuff, like working on when they took a ship apart and worked on the engine, it was those guys. They were technical, and there were thousands of them living there. I don't know how many for sure, but there were thousands of them. And they were not in a place of authority. So I don't think that they were slaves per se on the level that I was, but I think that they were employed. Ok. Está dizendo que escravos... Qual? Eu ia perguntar de onde eles vêm e quem eles são, mas traduz primeiro. Então ele está dizendo assim que o trabalho pesado, braçal, o trabalho duro mesmo, era semelhante ao que ele fazia, eram feitos todos por escravos humanos, eram todos humanos. Então, eles assim, tinham um trabalho nas minas, um trabalho de carga, nas cargas das naves. Então, todo o trabalho mais braçal, mais pesado, era todo ele feito por escravos humanos. Que, além deles, tinham mais 2 raças, mas ele não sabe exatamente qual é o arranjo. É como se essas 2 raças fossem subservientes
alemães. Ele não sabe exatamente qual é o arranjo, mas ele tem a impressão que eles seriam não escravos, mas tipo empregados, né, que eles tivessem algum tipo de contrato nesse sentido. Então, diz que uma das raças ocupava postos de gerência, por exemplo, tem um restaurante, é o gerente, é o administrador, então, era quem fazia esse gerenciamento dessas estruturas de atendimento, né, da utilização da população. E a outra, que era uma raça mais alta, tinha 2,10 metros, bem magrinhos, eles tinham postos mais técnicos e tinham muitos desses. Quantos ele falou? Tinham bastante. Milhares, ele só falou milhares. Milhares desses mais altos. Mas que ele imagina que não eram escravos, mas contratados. Interessante. These aliens, the aliens you identified in Ceres, do you know where they're from and what civilization is that? Do they look human? What do they look like? They didn't look human. They were tall, like the management ones. They were very tall. They had elongated skull. They had hair. I saw one all the time. He had curly black hair. They had small beady eyes, and they came down and had very wide hips. And they were from a lower gravity planet. So they had a piece of equipment like a bracelet or a necklace. It would be jewelry on them, and it would lower the gravity wherever they went. So they had to. So he had an office where he had the gravity where he could turn it down, up and down how he wanted, and he liked it that way, and he stayed there, and he could see everywhere in the bar that it was. But they were a lower gravity species. I don't really know a lot about their history. We were told, as a slave, I was told strictly to not interact with them, like strictly, because I had been through trauma-based mind control programming, and some of that it was like to a telepathic species, you can rub off on them, I guess. And so we were told to not interact with them at all, to avoid them. Any ET species, I was told to not interact with, while I was on Ceres. Tá. Ele está falando que, na verdade, ele não sabe de onde são essas espécies, mas ele, pela forma física e pelas joias que eles usavam, ele imagina que venham de um país, de um planeta de baixa gravidade. Então, ele está descrevendo que essa parte dos gerenciadores, essa raça dos gerenciadores, eles também eram altos, tinham a cabeça alongada, mas tinham cabelos pretos, escuros e enroladinhos, crespos. E ele, na verdade, ele não sabe porque, como ele era um escravo lá, ele não tinha autorização para interagir. E assim, como o treinamento foi baseado em trauma, né, era controle de mente por trauma, ele só obedecia, né? Então, expressamente foi falado para os escravos para não interagir com nenhuma outra espécie extraterrestre, tanto vivendo em Ceres ou durante as viagens, né, e os negócios. Muito bom. O encontro que ele teve com o Inceptoide, acho que foi um ponto mais dramático de Marte. Se o contato que ele teve com o Inceptoide, que colocou as antenas no corpo dele quando ele estava jogado no chão, se ali ajudou, até que ponto ajudou ele se recordar, as lembranças virem à tona, você acha que isso ajudou de alguma forma? Porque eu acredito que sim, faz muito sentido, está se encaixando. Queria ver a opinião dele a respeito disso, acho muito interessante. Going back to Mars, when you were interacting with an insectoid, part of your story, you said when you were on the ground, and I think you didn't have the arm and the foot, and the insectoid put his antenna on you, and somehow it helped you remember your life on Earth or something like that. How was that interaction? Did it help you somehow? Well, I was begging him for my life, and he let me live. What he was doing was, we were an experiment. We were an experimental program as a support soldier. So they had soldiers under control. Like they knew what they were dealing with when they came across a soldier. We were something new on the battlefield. So it came up and rather than just kill me, it came up and scanned me basically. And I was in a great deal of pain when it interacted with me, and as I watched it walk towards me is what it was. While it walked toward me, the antennas kind of just moved around randomly. They were doing this. When it got close to me and got to my attention, the antennas went like that, and I went out. And I was in, it took me back to the base. We had a food fight in the cafeteria of the base. There was nobody else there, but it was right after the food fight. It was the same scene with the food laying there, but it was myself standing there. The pain went away.
in my arm. I was in a completely different state of mind. And then we went there, and he was telling somebody else, like he was telling somebody else what he was seeing, and I couldn't hear what they were saying. And then we went to Inyokern, and then to Mars, and it showed them my life. And he said, "You're not a soldier." That's what he said. "You're not a soldier." And then we changed a few other places, and it showed me my house I grew up with in Michigan, the living room where my parents were, and I had no memory. I had forgotten all of that. When I woke up into the program, I had no memory of mom and dad or anything. And it showed me my living room, literally, and it was like I could smell it. It was the same thing. And I'm standing there going, "This looks familiar." And he said, "This is who you are. This is what you are." And then I woke up. Boom. And the pain came back, and I said, "Please don't kill me." And he sat there, and he was still continuing to talk to something else. And he said, we can let you live. Because I wasn't really a soldier. I wasn't really a threat to them. And they scanned it, and then they figured out what the entire program was. And I think after that they ran another mission, and they just totally ignored the support soldiers that were on the field. They just completely ignored them because they knew what we were at that point. And they canceled the program. That was one of the last missions. After that, they said that they adapted to the strategy way too fast for what they thought, and they canceled the program. And that's how I got sold to Ceres. Ok. I'm gonna be 30 seconds. I'm just gonna get water. Ok. Correto. Então, ele está contando assim, nesse momento foi uma das últimas missões em Marte. Então, ele está falando que o programa do qual ele fazia parte era um programa novo, era uma coisa que estava sendo recém-testada e criada. Então, eles não eram soldados, na verdade, eles eram suporte para os soldados. Então, os soldados que estavam em Marte eram treinados para aquilo que eles iam encontrar, sabiam o que iam enfrentar e eram criados, né, treinados com essa coisa militar, né, bélica. Eles não, eles eram suporte, eles nem sabiam o que eles estavam enfrentando, eles só iam, né? Era como se fosse, como ele dizia, ele descreve que eles eram as iscas, né? Eles eram as iscas para o que eles estivessem enfrentando. Enquanto largavam as iscas, né, os soldados podiam fazer o trabalho deles. Então, ele disse que quando esse insetoide se aproximou, ele só queria assim, não me mata, né? E ele só queria correr de volta para a base. E ele via que ele tinha as anteninhas se movendo, e quando ele botou o foco nele, as antenas foram em direção a ele. E só o que ele consegue descrever é como se ele estivesse fazendo uma varredura dele, tentando identificar o que ele era, né? E ele percebeu que ele não era um soldado. E ele perde a consciência, né? E ele começa a reviver várias cenas, né? Então ele se vê dentro do refeitório da base, quando estava tendo uma guerra por comida, mas não tinha ninguém lá, estava só ele, mas ele estava vendo aquela cena. E ele começa a ter outras memórias do treinamento, até que uma das imagens que o insetoide mostra, na verdade, que ele vê por ação desse insetoide, é a casa dele, onde ele morava, onde ele nasceu, onde ele vivia, a sala. Ele disse que ele podia ver, e ele olhava aquele lugar, ele não tinha memória consciente desse lugar. Quando ele vai para o programa, quando finalmente ele sai para o programa, ele acorda sem memória alguma da vida dele, ele não lembrava da casa, dos pais, não lembrava nada. E por ação do insetoide, eles se viam naquele lugar, né? E ele sentia que aquilo era muito familiar, ele podia sentir a textura, sentir o cheiro do lugar, e o insetoide dizia para ele, isso aqui é aqui que você vive, é isso aqui que você é, né? E ele sentia assim que ele via que o insetoide estava falando, estava narrando o que ele estava vendo, o que ele estava vendo o insetoide também via, e ele falava para mais alguém o que ele estava descrevendo, porque eles também estavam tentando entender o que eram, qual era o papel deles ali. E aí ele se dá conta que, não, eles não são soldados, eles não oferecem risco, né? Eles não são uma ameaça para nós. E aí ele diz para eles, vocês não são soldados, você não é um soldado, não corre risco nenhum. E ele só diz assim, não me mata, né? Me deixa viver. Então, eles são liberados, e a partir dali, o programa foi desativado justamente porque os insetoides pararam de atacá-los, né? Os soldadinhos iscas, e continuaram a manter o foco realmente dos soldados, ou seja, o programa para o qual eles foram criados se mostrou, né, que não deu certo, porque eles liberaram cedo demais, sem saber se ia dar certo ou não. E por isso, então, que ele acabou sendo vendido e acabando em Ceres. É por isso que os receptores só simplesmente defenderam o seu território. Eles estão ali. Queiram ou não, simplesmente defendendo o seu lugar, né, porque eles são dali. Exato. Impressionante. Exatamente. Gente, estamos quase batendo a marca de 2 horas. Perdão? Tá 1 hora estamos chegando perto da marca de 2 horas, mas dá para a gente fazer, acho que dá para fazer mais uma pergunta ainda. Tem alguma pergunta, Demi?
Sim, em Diego Garcia, se na opinião dele, agora que a opinião dele da atualidade, recentemente foi feito o relatório no Senado norte-americano a respeito dos extraterrestres, que é um relatório bem michuruca, né, assim, uma revelação parcial, se ele acha que a fase das revelações está próxima ou não, segundo a visão dele, o que ele acha a respeito disso? Quer que pergunte antes de Diego Garcia? Sim. Pode ser essa primeiro, depois eu falo para Diego Garcia ou não. Okay. Já falei essa mesmo. So, we have two questions yet, but then I'll go with the first one. Demis is asking if you read I think it's UAP report, right? Sent by the American government on extraterrestrials and all that. What's your view on that? Will it lead to disclosure or not again? The UAP report broke the ice. It broke, the shell is cracked. So it's a big delay. They're still delaying. They haven't sorted it out. They have a plan. They haven't sorted out what they're going to do. So the UAP report is a prelude to the next big problem that they're going to give us. But the good side, the good thing is that now academia, like prior to the UAP report, when somebody reported a UFO, a professor at a college said, "Oh, that's impossible. You guys didn't see that. You don't know what you're looking at. It can be explained away." And all of the debunking had a foot to stand on. Now, academia cannot dismiss that there are craft that can go thousands of miles an hour into the water, and 0 to 20 and 30,000 miles an hour and back to zero again. We don't have a drone that can do that. We don't have jet power that can do that. So now the science has to answer to that. Academia has to be held accountable to this. The UAP report put academia on their notice. In the 50s, after the UFOs buzzed the White House, academia, all the professors and a lot of colleges around the United States put out papers on how anti-grav craft propulsion, how craft that could do that could be possible. And they were immediately classified. They came and all of the evidence, all of the research was immediately mothballed and classified. Now they have to begin again because of that report. The report is a massive thing in history because now nobody can say there's no UFOs. You can beat them over the head with the Navy's report. The UAP report itself had holes in it. And the next version of it, if we get the next increment up, is also going to be not much. But now they admit, the first step to curing a problem is knowing it exists. And now we have proof that it exists. They know who it is. They do have their own craft. They denied that we have craft. The United States have craft. Not only do we have craft, but now the Army has them. Like now anti-grav tech has filtered down from, instead of black space programs, the Army and the Air Force Special Forces have them now. So Special Forces can insert at 40,000 miles an hour to zero and then back again. So anti-grav is proliferated. They know exactly who has these craft. They know what's going on with them. Corporations, they have anti-grav craft are privately owned. And so this UAP report is a very, very big step forward. And it's not the one we wanted. We wanted kind of a more honest, like, yes, it's ours. These are classified tech. Deal with it. We were kind of hoping for that. But the UAP report, at least it's not really satisfying. It's not a full meal, but it's a bite of truth that is in the right direction. So. Uau. Então, né, a respeito desse UAP Report, né, o UAP é a nova sigla, né, para não falar em UFO ou OVNI, então eles criaram uma nova sigla que é UAP, que se traduz em português como objetos voadores ou anomalias aéreas voadoras, alguma coisa assim, né? Então só trocou de nome. Daí, né, como documento é uma frustração, né, porque não disse nada, né, atrasaram, entregaram uma versão incompleta, né, agora eles devem ver uma nova versão que a gente sabe que não vai dizer grande coisa, né, mas ao mesmo tempo, por mais que não tenha sido uma resposta sincera e honesta que se esperava, ou seja, dizer, não, existem objetos voadores não identificados que a gente sabe que são extraterrestres, é uma tecnologia que nós também temos,
Não, obviamente que eles não falaram nada disso, né? Mas ele enxerga um ponto muito positivo nesse relatório, que é o fato de que agora a academia, né, as universidades, as pesquisas vão ter que se debruçar no fato de que existem objetos voadores capazes de fazer manobras que as nossas físicas, né, as nossas leis físicas não explicam. Então, existem objetos voadores capazes de acelerar de 0 a 40 mil milhas por hora em frações de segundo e fazer manobras e angulações impossíveis. A gente não tem drone que faça isso, né, oficialmente, não tem nenhum jato que faça isso oficialmente, mas isso está nos relatórios, dizendo, a gente não sabe o que é, não tem evidência que seja extraterrestre, né, precisa ser estudado. Então, agora terá que ser estudado. Porque o que acontecia? Toda vez que existia algum tipo de relato de avistamento, ou de nave, ou enfim... Desmentiu completamente, né? Totalmente, porque não existia nenhum tipo de confirmação, então se coloca tudo na ideia de que é tudo ilusão, né? Tudo quem viu estava, né? Tava fora da ideia, né? Tava maluco. E que agora, com esse relatório, pelo menos a academia vai ter que se debruçar e estudar sobre isso. E ele cita o exemplo que aquela vez lá nos anos 50, em 1952, quando teve o avistamento, né, dos objetos voadores em cima de Washington, em cima da Casa Branca, que imediatamente, né, vários artigos foram publicados a respeito de como poderiam funcionar mecanismos antigravidades para justificar aquelas naves. Só que isso foi imediatamente abafado e tudo foi classificado, então, e nunca mais se publicou nada. E que agora, com esse relatório, então, vai ter um motivo para a gente, para a academia começar a estudar sem cair no descrédito automático. Tá? Ele está dizendo assim, a gente sabe que existe essa tecnologia não está mais restrita aos projetos espaciais secretos. Hoje, as forças militares têm isso, a Força Aérea tem armas desse tipo, tem naves desse tipo, a gente sabe que tem, não é só a Space Force que tem, a Força Aérea tem isso também. Outras forças militares têm isso, só que boa parte dessa tecnologia é de companhias privadas, né? Então, isso fica quietinho, escondidinho, mas que, claro que assim, não foi uma revelação, não foi uma resposta honesta, não foi uma refeição completa, como ele disse, mas foi lá um aperitivo. Sim, então, mas com certeza está caminhando nessa direção, já tem novos ares à vista, né? Isso já ele disse, foi o primeiro passo, foi um primeiro grande passo importante. Grande passo nessa direção. É bom vocês entenderem que a revelação dos extraterrestres das tecnologias é que vai... Porque, assim, revelar os extraterrestres é revelar as tecnologias, é mudar o mundo completamente, é mudar toda a economia global. Uma coisa está associada à outra, então isso é importantíssimo, isso é fundamental. Então, toda a nossa sociedade, toda a nossa economia vai ser transformada, então isso é muito importante. A respeito da base de Diego Garcia, é o seguinte, se ele acredita que... Porque a base de Diego Garcia, é bom vocês compreenderem, que era usada, segundo o Tony, para troca de mercadorias aqui na Terra. Então, era um local onde eles faziam a troca de mercadorias, se ela é utilizada ainda hoje. Ele acredita que ainda a base de Garcia tem essa função. Tá ótimo. E, recentemente, a Helena Danan falou que a base de Diego Garcia foi tomada pela Aliança da Terra, então vou perguntar isso também. Então justamente, agora vocês pegaram a intenção da pergunta. Eu queria até a resposta dele, que vai ser bem interessante. All right, so our last question is about the Diego Garcia base. Dennis was asking if you know if it's still active, which you use to trade merchandise from Ceres to Earth, forth and back. And recently, Elena Danan said the Diego Garcia base has been retaken by the Earth Alliance. Do you have any information on that? So it's funny, I talked to Elena this morning, and I did an interview on her show, and we stay in touch because she's the one with active intelligence right now. It might sound crazy the way that she interprets it, but she's been confirmed. There have been things that she said that are confirmed. So I don't know personally if Diego Garcia is shut down. I know the military is still active there, but again, there's no way for us to confirm that. It's out in the middle it's one of the most remote places on Earth. So you have to have a ship to see it. So I hope so. I hope that the grounds of the Alliance and the
So it's my understanding that there are 3 groups that are volleying for Earth sponsorship after a disclosure. So when we disclose, when a planet discloses, they have to be sponsored by a group of extraterrestrials as like a security thing. Like you can't just go into space and go muck about. You can't just go wander around. You have to have a sponsor that's, and you say, I'm part of them. You know what I mean? You have to have access to that trade to be able to get into that base and make a reservation to go to other star systems without being shot at. So right now we have a galactic federation of worlds, a galactic confederation of planets, or I forget the wording, and the Orion group. And of the 3, I think the Galactic Federation of Worlds, the one that Elena is in contact with, is our best bet. That's going to be our best. That's going to be our best future, our best ticket into space as a species, because they'll give us our free will. You know, they'll give us a large amount of sovereignty. So as far as active intel, I really can't help you with that. I know that I was there in 99, 98, 99, and it was a very active base. We were picking up. We actually picked up more things than we dropped off. We were taking things for to supply Ceres colony. We took supplies there, and we took things that we traded to other races that we just gave them, to manipulate for whatever reason. But we took a lot of goods that was just like raw materials. Então, ele diz que, por acaso, ele falou com a Helena ontem sobre isso, né? E ele, na verdade, ele não tem como confirmar. Ele diz que teve na base de Diego Garcia em 1998, 99, né? Que realmente, como o Demis falou, que é um entreposto, né? Onde eles pegavam material, muita matéria-prima era pegada lá, que é um lugar bastante remoto. Ele não tem como afirmar, senão, se realmente ela está desativada ou não. Ele espera que sim. Né, ele espera que tenha sido desativada, e ele fez uma observação interessante. Diz que toda vez que um determinado planeta, né, que a gente tem a revelação agora, toda vez que um planeta recebe essa revelação de que não está sozinho, né, que não é a única vida inteligente no espaço, ele precisa ser patrocinado por alguém, né, por alguma outra entidade extraterrestre, até por questões de apresentação, de segurança, de tudo. A gente não chega todo mundo e diz, vamos, né, a gente está aqui agora que a gente sabe vocês aí, vem em mim todo mundo, né, não é bem assim. Então, a gente tem... aqui, né? Pode vir. Então, diz assim, que a gente sabe hoje que existe a Aliança de Orion, né, se sabe que tem a Federação dos Mundos, né? E uma confederação galáctica dos planetas, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como chama. Sim, mais uma confederação. E ele sabe que dessas 3, a nossa melhor aposta é justamente a Federação Galáctica dos Mundos, né, com a qual a Helena tem contato, e ele tá achando o máximo o jeito como ela tem contato, né, não poderia ter outra forma de fazer. Então, espero que realmente que essa informação que a Helena trouxe, que seja verdadeira, né, apesar dele não poder confirmar, que ele espera que realmente tenha sido ocupada, que isso seria o primeiro passo para essa revelação, para esse patrocínio, digamos assim, pela Federação Galáctica. Isso, porque, olha, isso já é maravilhoso. Nós estamos aqui com mais de 2.000 pessoas ao vivo, e interessante é o seguinte, que tempos atrás isso era impensável, né? Falar um assunto desse, as pessoas terem interesse. Então, essa consciência que nós estamos sozinhos, esse outro nível de consciência também com relação à informação da história, da verdadeira história da humanidade, tudo isso está chamando essa energia, não só a energia também, como está chamando a atenção dos extraterrestres. Olha, esses seres aí, eles deixaram de ser bobinhos, eles não são mais bobinhos, eles estão espertos, estão despertos, eles não merecem mais ser escravos. Então, estamos sinalizando para os extraterrestres, nós estamos aqui, não somos mais bobos. Nós conhecemos a verdade, nós merecemos ser resgatados, merecemos ser libertos. Isso é muito importante frisar, né? Muito importante mesmo, né? Ótimo. Então vou... umas considerações finais, se quiserem fazer mais alguma pergunta, também fique à vontade. Vocês duas foram maravilhosas. Pensei em fazer exatamente isso. Para agradecer o Tony, tá? E a Anne e a Thaís aqui. Sensacional, fantástico. Thaís, repassa uma pergunta aleatória, assim, qual é o significado da tatuagem que ele tem no braço aqui? We're about to close, but we have a random question. What's the meaning of the tattoo you have on your arm?
Which one? There's a few there. Ele tem várias, qual? There's a fish hook. There's a fish hook one, and then there's a fish hook one, and that represents Polynesian, and it represents my family because the Polynesians used to pass down fish hooks made from human bones. Wow. So if you had the thigh bone was the best fish hook they could make, the human thigh bone. So parents would give that to their children, and grandparents, more especially to their grandchildren, would give their thigh bones, and they'd make fish hooks. So the fish hook is a very powerful thing, and that's in representation of my family, for my family. The tattoo above it is my house I was in, and actually the light coming out of it is the moment I was taken. The things from my time really helped me to deal with it, I guess. And then I have a scarlet-winged macaw on my arm, and that's because of my time in Peru. I've always wanted to see one, and I don't know, is that a South American thing? I really have questions for you guys. And that they said that there were people that had a blessed life and a cursed life, and that somebody that had bad luck always had bad luck, and somebody that had a blessed life always had good luck. And I said, do I have a cursed life? I would ask him, Manuel, do I have a cursed life? And he said, I don't know. He said, if you get to see a scarlet macaw, then maybe you're blessed. And I didn't. And the season for them to come and go went. And 2 weeks after they had never been seen in the village, I saw a flock of them, like 4 of them. And I took it as a sign that I had a blessed life. So I got the tattoo to remind me of that if I ever got down on myself. So that's why I got that. But I want to say to the audience, check out my website. I can translate emails and email you back. So I can take emails from you guys, TonyRodrigues.com. You can go there. There are other videos. They're all in English, though. But I can translate emails if you want to. There's a lot of great questions that popped up. There's a lot of funny stuff. A few people were being smart, Alec. Check that out. And I have a question. Anybody that knows anything about I'm saying it wrong, Puerto Tawantinsuyo, Bocas, Colorado, and Peru. Anybody that's been there or has relatives or anything there, Puerto Tawantinsuyo in Peru. Anybody that knows anything about, please contact me. I'd like to talk about it. That was where I spent some of my time. I have a ton of questions there. And about UFO sightings in the Catarina Mountains. Right? Am I saying that right? Catarina? So so that area, I'd like to hear about UFO sightings there. We also went there and dropped cargo as well. Okay. So we'll do the final translation, but before that, I'd like to say thank you so much. Our audience, we have over 2,000 people live now after 2 hours. And they're beautiful. I love this. You're a very nice person, and there are some women say no, and handsome too, and things like that. And you're laughing about it. Hey, I'll take it. We'll go for the last translation, and after that, if you have any more words, we'll go for the closing. Do you think? You guys are great. I would love to do it again anytime I'm at your service. This has been a pleasure. Thank you. Thank you. Bom, deixa eu ver se eu lembro. A respeito das tatuagens, eu perguntei porque ele tem uma tatuagem no braço que eu tinha visto numa outra entrevista. Ele disse que ele tem várias tatuagens. Aí ele falou que ele tem uma no antebraço, que é em homenagem à origem polinésia da família dele, que é um peixe. Ele contou uma breve história sobre que os polinésios usam ossos humanos, o T-bone, né, que é o osso da coxa, para fazer isca, que é a melhor isca, e então é uma forma de referenciar também essa origem. E a outra tatuagem, que era que eu estava perguntando, é a casa onde ele morava, a casa onde ele vive, e a luz que irradia de dentro da casa é o momento onde ele foi levado. É essa tatuagem que representa. Depois ele falou de uma outra tatuagem. Qual é o símbolo que ele tem no braço, que é um símbolo peruano? Ele falou que é uma arara escarlate. Ele falou que tem uma lenda que diz que se você encontra uma arara vermelha, escarlate, que isso é um símbolo de boa sorte. E ele estava se perguntando, vou ter boa sorte ou não. E no começo, a época que ele estava no Peru, ele não encontrou nenhuma, mas passou algumas semanas, de repente ele viu assim, um bando delas passando, e isso para ele foi um sinal de que ele seria uma pessoa abençoada ou algo do gênero. E aí ele pede, então, para pessoas que têm informação sobre o local no Peru onde ele esteve,
Se tem informações de avistamento, alguma coisa assim, eu não entendi direito o nome do lugar, a gente confere depois exatamente qual é o lugar no Peru. Você sabe qual é o nome? Eu não consigo lembrar o nome, mas é um lugar que tem um portal, é um paredão com um portal, que tem uma porta pequena e uma porta grande numa pedra. O nome é meio complicadinho de falar, depois a gente vê. E também casos de avistamento em Santa Catarina, que eles que também eram lugares que eles tinham bases e negociavam aqui. Então, qualquer pessoa que tenha informação sobre avistamento ou que saiba informação dessas áreas, por favor, entre em contato com ele, que ele tem todo o interesse de fazer pesquisas aí. E quem tiver mais perguntas, ele viu várias das perguntas que estavam acontecendo no Peru. É bem chat, interessante para a gente responder as linhas de Nazca, né? As linhas de Nazca no Peru, né? O que ele pediu foi para que as pessoas escrevam para ele, mandem e-mail para ele, porque aí ele vai usar o tradutor para responder. Ele não fala português, mas com o tradutor ele consegue tentar mais ou menos responder as perguntas. Escrevam para ele. Então, o site dele é tonyrodrigues.com, está na descrição do vídeo. Lá vocês encontram toda a informação de contato. Muito gentil, viu, do Tony Rodrigues, fantástico, gratidão, né? Essa gentileza de estar aqui conosco, também por responder as perguntas aí, se dispor a responder as perguntas de vocês, que é impossível responder a pergunta de todo mundo, é inviável, né? Mas a gente fica muito feliz mesmo, gratidão, todos aqui agradecem, viu? Agradece de coração, com certeza. Viu? Ele falou que gostou muito da entrevista. Feedback aqui tá fantástico. Wonderful. Ele falou que ele gostou muito de estar aqui, essa é a missão dele, contar a história dele no momento, e que foi um grande prazer, e ele pode voltar quando a gente precisar para dar uma nova entrevista. Chamaremos novamente, com certeza. Com certeza, foi um prazer, viu? Uma satisfação. So, thank you so much, Tony. We have very positive feedback in the chat. People are thrilled with the interview, with the opportunity to talk to you. We sent all your information, and we hope you have information from the South soon to answer your questions here. Dar palminhas virtuais aqui pro Tony, estava aqui com a gente, para saudar ele, palminhas virtuais. Thank you. Palminhas virtuais. Thanks, you guys. I loved it. I didn't read all the chat, but I read a lot of it. I loved it, and all these people are great. I really, it's a lot. It's a lot of the same things like American crowd, but just a better vibe here. I really love you guys, and thank you. I'm going to miss you when I'm gone. So that's great. It's a really good feeling. Thank you. Brazilian are warm people. Yeah. Okay, so acho que é isso, né? Boa noite, pessoal. Gratidão. Até gratidão, a próxima live. Gratidão, Tony Rodrigues. Fantástico. Maravilhoso, já está convidado, né, para estar aqui mais uma vez, né? E até uma próxima live na companhia de todos. Gratidão também, porque isso aqui, essa live foi só possível por causa da nossa amiga Thaís, nossa amiga Anne, né, que eles intermediaram o contato com o Tony, então maravilhoso também a tradução. Gratidão também para o Centro de Pesquisas Fênix, tá? Já de bom, agradecendo também essa parceria fantástica que nós estamos fazendo, tanto o canal Demis, Viana, Mundo Secreto, como o Centro de Estudos Fênix. Agora falei certo, né? Centro de Estudos Fênix. Agora foi. Agora falei pesquisa. Tudo bem, acontece. Acontece. Então, gratidão e até uma próxima live na companhia de todos. Gratidão. Tchau. Bye,